sabendo realizar a execução de todo esse trabalho, tá, gente? Aí eu queria fazer um momento aqui só de lembretes com vocês, né? Quando você tiver um insight muito poderoso, quando você entender que algo realmente vai te ajudar ali na sua gestão, se realmente valeu a pena você estar aqui conosco nesses 3 dias, você vai mandar aquele seu coraçãozinho aqui pra gente, é o que simboliza tá pago. Quando você falar, William, super valeu a pena, tá pago isso que você falou, ou essa ferramenta que você liberou, isso que aconteceu, valeu a pena, você vai mandar o tá pago. Já tem umas pessoas mandando aí, acho que ontem tiveram muitos tá pagos, né, gente? Valeu muito a pena tudo aquilo que a gente recebeu na noite de ontem. E hoje você vai sair daqui com tá pago em dobro, né? Quem conhece bem da área de saúde chama-se miocardiopatia dilatada, que é quando o coração está inchado. Vocês vão sair daqui hoje dessa forma, galera. E eu quero aqui, gente, fazer um momento de meio que de entretenimento com vocês, lembrando que nós estamos num ambiente seguro, o que acontece aqui fica aqui. Sinceridade, mande um joinha para mim quem se identifica com isso. Eu sei o que fazer, mas eu não consigo executar. A gente tem alguém aqui hoje, gente, que está nessa situação? Eu sei exatamente o que tenho que fazer, mas eu não consigo executar, eu não consigo colocar o plano em andamento, sem medo, gente. Sem medo de ser feliz. Se isso acontece com você, alguém mandou o joinha aqui, eu perdi quem mandou, não vou citar nome, mas o porquê que a gente pergunta isso, gente? É muito comum nas unidades de saúde, quais sejam privadas, particulares, as unidades do terceiro setor, e mediante a todas as demandas que o gestor tem no dia a dia, e ele fica meio que, vamos dizer assim, atabalhoado de ações, é comum ele saber o que tem que fazer, mas ele não sabe como executar. Inclusive, onde nós conseguimos entender que existem muitas pessoas que não conseguiam sequer definir quais são as suas prioridades, né? E ontem vocês aprenderam a definir as prioridades. E hoje vocês vão entender como que executa, porque é muito normal a gente entrar numa unidade de saúde e a gente vê isso acontecendo. E eu quero aqui dizer, gente, para vocês, 3 principais razões pelas quais os gestores não executam, tá? E essas 3 principais razões, elas não estão relacionadas à preguiça ou a uma falta de vontade, nada disso. A primeira grande razão pela qual os gestores não executam os processos da forma como deveriam executar é porque eles têm as suas prioridades muito mal definidas. E como nós entendemos ontem, né, muitas pessoas não conseguem sequer entender o que é prioridade mediante a tantas demandas que acontecem. E nisso, gente, eu quero só fazer um abre aspas aqui para vocês, e o porquê o nosso workshop ele é gestão lucrativa na saúde e porquê eu lido com gestores de saúde. Ontem eu falei de forma genérica que uma instituição de saúde, ela, em suma, é igual a qualquer outra instituição, onde a correlação receita tem que ser infinitamente maior do que a despesa. Não tem que haver um equilíbrio. A receita tem que ser maior que a despesa. E onde nós falamos apenas de verba. Mas quando eu trago aqui para a área de gestão, vocês vão concordar comigo que instituições de saúde são instituições infinitamente complexas. É muito diferente você gerenciar um supermercado do que você gerenciar uma UPA, uma unidade de SADT ou qualquer tipo de outra unidade que preste serviços de assistência de saúde. Então, nós fazemos gestão de unidades complexas. E na gestão dessa nossa unidade complexa, eu vou falar aqui para vocês até algo relacionado ao direito. Eu não sei se eu falei ontem isso para vocês, mas eu tenho formação na área do direito. Eu não advogo, mas eu tenho formação. Quando a gente fala da Constituição Federal da República, todo mundo deve saber o que é. Lá na Constituição Federal da República, o maior bem tutelado, o maior bem protegido lá é a vida, tá? Ela fala sobre casa, sobre dinheiro, sobre automóveis, mas a maior tutela que a Constituição Federal da República traz é a vida. E na nossa área de trabalho, nós lidamos com o quê? Manhã, tarde e noite. Nós lidamos com vida, né? Às vezes com o nascimento, às vezes com a morte, nós lidamos com a vida. E isso, por si só, traz uma complexidade muito grande, muito maior. Então, a unidade de saúde, ela é uma unidade onde os processos eles são extremamente complexos. E quando o gestor
ele tem uma prioridade muito mal definida, ele vai certamente errar no momento da sua tomada de decisão. E essa é a principal razão pelo qual o gestor não executa. É uma prioridade mal definida. O segundo principal motivo é a falta de processo. Tá? Volto a falar, unidades de saúde são unidades complexas. A gente não consegue gerenciar unidades de saúde se você não tiver processos claros, se você não tiver processos muito bem definidos. A gente vai atacar isso um pouco mais amanhã. E uma dica que eu já dou aqui para vocês de antemão, ontem nós fizemos ali a matriz de Guth, e na matriz de Guth vocês conseguiram entender ali o que é crítico. Então, nas unidades que estão em princípio de formação da gestão por processo, o que eu aconselharia? Você documentar e estabelecer os processos que são críticos, inicialmente. Né? Porque o gestor, por vezes, ele fica perdido nisso. Por onde eu começo a alinhar, por onde eu começo a definir os meus processos? Pelaquilo que é crítico. E o terceiro grande motivo pelo qual os gestores não executam é pela falta da rotina de acompanhamento. Gente, vocês não fazem ideia do quanto é normal a gente chegar numa unidade de saúde, a gente identificar um problema, a gente trata com o gestor, e o gestor fala, não, isso está resolvido, eu já deleguei, por exemplo, para a Joana, mas não há um acompanhamento sobre aquilo que delegou. E nós falaremos isso aqui sobre hoje. Então, nada daquilo que é delegado pode ficar sem acompanhamento. Então, se a gente inverter tudo aqui que está em vermelho, e se o gestor ele tiver a prioridade dele clara, se ele tiver processos claros e ele tiver rotinas de acompanhamento, isso aqui é quase que uma receita de bolo para o sucesso na gestão. Então, com tudo isso, o que a gente consegue entender aqui, né? A execução, ela não falha por falta de esforço, ela falha por falta de estrutura. E se vocês prestarem atenção nessa tela, essa piramidezinha que eu coloquei aí com 3 pequenos passos, isso nada mais é do que uma estrutura. A gente estruturou uma forma de gestão. E quando você estrutura a forma de gestão, você começa o seu processo de sair ali do operacional, de sair ali daquele momento, daquela situação de gestor que está apagando fogo, e você começa a realizar a gestão. Inclusive, um dos formatos de gestão que existe é a gestão por processo. A gente não vai se afundar muito nisso aqui, mas é necessário que você tenha processo e que você tenha clareza com relação a esses processos. E de ontem para hoje, gente, nós conseguimos entender qual que é a causa, né? Qual que é a causa de todos os problemas. E hoje a gente vai ganhar aqui, a gente não vai gastar tempo, a gente vai ganhar muito tempo trabalhando com métodos que destravam, com métodos que fazem de fato a sua gestão ir para frente. E só relembrando um pouquinho, e durante esses 3 dias eu vou falar muito sobre isso, ontem nós fizemos uma analogia em que a gestão de algumas pessoas é como se fosse um paciente sangrando. Então não adianta você fazer algo para tentar maquiar se você não estancar esse sangramento. Então, o sangramento ele precisa ser estancado. E como eu falei ontem para vocês, o início da gestão efetiva, da gestão eficaz em saúde, ele sempre vai começar com a resolução dos seus problemas. Você não vai conseguir fazer um planejamento estratégico eficaz e que rode de uma forma efetiva se você primeiro não resolver os problemas que são latentes, se você primeiro não resolver aquilo que está fazendo pegar fogo, se você não resolver aquilo que está mexendo no caixa da sua empresa, aquilo que está causando déficit, aquilo que está causando indicadores negativos, o que está causando marketing negativo, enfim, existem inúmeras áreas que elas podem estar rodando e causando negatividades para a sua empresa. E é através da matriz de Guth que você vai elencar o que é crítico, o que é médio e o que é não crítico para que você resolva os seus problemas. William, acabei de mexer ali na matriz de Guth, ela está rodando bacana, inclusive nós temos alimentado com as dores diárias, porque onde nós falamos que em unidades de saúde é comum aparecer diariamente uma nova dor, e por vezes, gente, vocês vão estar com a matriz de Guth ali, por exemplo, com 20 ou 30 itens, e vai surgir uma nova dor, que ela é uma dor tão grave ou pior do que aquelas que você está trabalhando. E é algo que vai requerer atenção imediata. E é por isso que hoje
Ontem nós falamos sobre aquela reunião, né, que vocês devem ter diariamente com o time de vocês, jogada rápida, né? 5 minutos para as dores, 10 minutos para planejar e mais 5 minutos para se comprometer. E hoje a gente vai continuar batendo firme nessa tecla. Gestor, é necessário que você se reúna diariamente com o seu time para que você entenda se aquilo que foi proposto no dia anterior foi realizado, se foi entregue, se não foi entregue, porque por muitas vezes pode ser que seu liderado ele precise de um apoio, precise de uma ajuda maior. Nós falamos ontem também que dentro daquela ferramenta que nós disponibilizamos para vocês, existe a possibilidade da pessoa que precisa de ajuda despachar, né? Ela marcar um arroba lá, @gestor. Está aparecendo aqui para mim na tela Josiane, vou usar o nome dela. @Josiane, preciso de ajuda no item XPTO. E ali dentro mesmo, através do celular, você consegue promover um apoio. Você vai criar uma rede de comunicação e vocês estarão em constante comunicação. Mas é importante que todo dia pela manhã você reúna o seu time e você vai fazer uma revisão de tudo aquilo que foi proposto no dia anterior. E lembrando que os itens que não foram cumpridos, ali não é o momento, ali não é a hora de chamar a atenção, de puxar a orelha, não. A gente não vai tratar em cima disso. Ali o item vai ser o quê? No que eu posso te ajudar para que você consiga cumprir essa ação. E em cima disso a gente vai restabelecer um novo prazo. Pode ser que às vezes você, gestor, tenha que atuar, ou às vezes você só restabelece um novo prazo. Tá? Então hoje, no nosso segundo dia, eu vou apresentar para vocês, gente, e você vai receber isso, inclusive, tá? No final do nosso encontro, um modelo que ele elimina improvisos, ele elimina ruídos e elimina retrabalhos. Gente, na gestão de vocês, se sim, manda um joinha aí para mim. Vocês já passaram por situações, ou constantemente passam por situações de retrabalho, de você falar, poxa, gente, eu fiz isso aqui semana passada, eu vou ter que fazer aqui de agora? Repetidas vezes, inúmeras vezes, isso acontece, né, gente? Ou quando você resolve alguma coisa que, em tese, não deveria acontecer de novo, e ela vem acontecendo. Volto a dizer para você, falta de método. E é por isso que a gente está aqui, para que a gente entregue para vocês métodos claros, métodos poderosos, métodos assertivos, que certamente vão destravar a gestão de vocês. Hoje nós vamos falar bastante sobre a palavra caos. William, por que você quer falar sobre a palavra caos? Unidades de saúde, independentemente de serem do SUS, de serem do terceiro setor, que são as unidades gerenciadas por OS, ou de serem unidades privadas, existem situações em que haverá o caos. Vou falar aqui numa unidade que ela realiza exames de imagem. Por exemplo, por um erro na agenda, você pode ter agendado ali 15 pacientes para o mesmo horário. William, isso pode acontecer? Não só pode, como acontece. A Josiane balançou a cabeça ali, já aconteceu, Josi? Acontece, né? Ou, pior ainda, né, na área de ACADT, o camarada vai reclamar, o CNPS vai lá para baixo, vai acontecer um monte de coisa, mas vamos supor que fosse uma cirurgia, né, ou um exame que o paciente tem que estar em jejum, aí você tem que ter 10 camaradas em jejum, existem inúmeras coisas que não deveriam acontecer, você já tratou, e elas vão aí trazendo caos para a sua gestão. Então hoje, o nosso objetivo é esse que está de branco aí no seu slide, tá? É você sair do caos e você chegar até a clareza. Mas para que você saia do caos e chegue até a clareza, existem 4 pilares básicos que todo gestor necessita dominar. E, gente, se você não domina, tudo bem. A ideia é que você passe a dominar daqui para frente. Mas lembrem-se que nós estamos falando aqui do gestor, em que nós chamamos de gestor 4.0. William, quem que é o 4.0? Só relembrando, aquele gestor que ele é desejado pelo mercado, aquele gestor que a instituição não quer perder, aquele gestor que quando você pensa em sair, o seu diretor vai te chamar para conversar, ele vai procurar aumentar o seu salário, diminuir sua carga, ele vai te promover, alguma coisa vai acontecer para te segurar ali, que é o que eu falei para vocês que eu estou tentando fazer com o meu gestor que está em outro estado aqui fora de São Paulo. William, quais são esses 4 pilares? Gente, você vai começar fazendo um diagnóstico, tá? E no seu diagnóstico, você vai perceber que aparecerão muitos e muitos problemas, muitas e muitos. Quem puder, gente, printa essa tela ou anota isso aqui, que está aqui, que a gente está falando agora.
tá? Passo número 1, diagnóstico. Mas eu coloquei 2 pontinhos e escrevi ali na frente o que, gente? Diagnóstico do que realmente importa. Nós estamos aqui falando de autogestão. Aquilo que é pequeno, os seus liderados, os supervisores, os coordenadores, enfim, eles vão resolver. Nós vamos tratar aqui do que importa para que a sua unidade ela saia da zona de estagnação e ela passe a ser uma unidade referência na área da saúde, tá? Abre aspas e fecha aspas, principalmente para quem está na rede privada, um fator para que você possa ser promovido, para que você tenha aumento salarial, para que você comece a tomar conta de uma rede, é quando a sua unidade começar a destacar entre outras unidades. Eu vou dar um exemplo aqui, sei lá, da unidade Borba Gato, em São Paulo, da unidade XPTO. Era uma unidade, um exemplo, tá, hipoteticamente falando, de uma rede de laboratórios que se comportava a todas as outras, mas entrou um gestor novo naquela unidade, e ali você diminuiu a queda de pacientes, você aumentou a agenda, diminuiu o tempo de realização de exames e, consequentemente, você aumentou o faturamento, você aumentou a receita. Ou uma clínica de fisioterapia, onde você atendia 30 pacientes por dia, agora você está aumentando 45, tinha reclamação, agora você tem elogio. Isso tudo passa a acontecer quando a gente aplica esses 4 métodos, e é isso que vai fazer com que você seja notado por quem está acima de você. Hoje no mercado, a gente busca, volto a falar de ontem, pessoas que resolvem problemas. Então, se você resolver o problema da sua unidade, a chance de você crescer aí dentro é muito grande. E, para além disso, a chance de você ser disputado no mercado de trabalho, até porque o mercado da área de saúde está em ascensão, é um mercado que nunca vai parar, ela é muito grande. Então, você vai começar pelo diagnóstico. E de todos os itens que você diagnosticar que merecem atenção, você vai trabalhar em cima daquilo que realmente importa, tá? O que é o que realmente importa? Diminuição dos problemas, diminuição do custo operacional, com elevação da receita e elevação dos índices de satisfação. Isso são coisas que basicamente importam. Você não vai atacar nesse momento o jardim que está com a grama sem cortar. É aquilo que importa. Depois que você fez o diagnóstico, o segundo ponto é prioridade. É muito importante que você entenda o que é que deve ser feito primeiro. A gente vai falar muito sobre isso lá na frente, mas o que deve ser feito primeiro é aquilo que tem o risco de fazer com que sua gestão rompa, que a sua unidade pare. Vamos supor aqui uma clínica que tem diagnóstico por imagens, né? A gente sabe que tem inúmeros aparelhos e equipamentos médicos que eles não podem ser ligados direto na tomada, porque se tiver uma oscilação de energia, o seu equipamento ele vai ser danificado. O que a gente utiliza? No-breaks, né? Ou estabilizadores de energia e por aí afora. Agora imagina se o carro-chefe da sua unidade é exames por imagem e o no-break ele pifou, ele parou. Isso certamente é uma prioridade, porque se a sua clínica para, vai perder receita. E o gestor que tem uma unidade que a unidade perde receita, é um gestor que ele não é interessante para o mercado. Agora, se nessa mesma clínica a grama está grande, ela não foi aparada, causa um impacto visual? Causa, mas não vai fazer com que o seu processo pare. Então, dentro do seu diagnóstico, você tem que estabelecer as prioridades. E falando de equipamento, gente, só quero abrir uma aspa aqui para vocês. Gente, vocês precisam ter engenharia clínica, vocês precisam fazer manutenção preventiva dos equipamentos de vocês. Quem não faz manutenção preventiva perde dinheiro no futuro, porque a hora que o aparelho parar, ele para, vai ter um custo elevadíssimo de manutenção, você vai perder receita. Segundo, processo. O que é o processo? É um documento que ele vai estar descrito de forma clara como aquilo deve ser feito. Toda e qualquer instituição de saúde, ela tem que ter minimamente escrito de forma clara os seus processos críticos, tá? Eu não sei quem é de hospital, eu não sei quem é de clínica, eu não sei quem é do home care, eu não sei quem ainda está formando, mas eu vou colocar aqui uma situação. Vamos colocar numa clínica onde você faz pequenas cirurgias. Um exemplo. E aí você tem pequenas cirurgias e você tem uma tomografia. Aí você tem um técnico lá para injetar contraste e você tem outro técnico da pequena cirurgia que fica ajudando o médico, que é quem esteriliza os seus equipamentos. Esse técnico, ele faltou, ou pegou um atestado de 15 dias. E a agenda de pequenas cirurgias, ela está cheia, ela traz faturamento para sua empresa,
ela traz uma boa visibilidade no mercado para a sua empresa, mas não tem alguém que saiba operar o CME. Aí o que acontece? O seu processo, ele trava, é um processo crítico. Então, se você entendeu que ter um instrumental cirúrgico, é um exemplo que eu estou dando, é um processo crítico, e que na ausência desse instrumental o seu processo pode parar, esse processo ele deve ser descrito. Ele tem que estar escrito de forma com que, se você contratar um funcionário novo, um colaborador novo que não sabe de nada, você vai chegar para ele e vai falar: Pedro, João, Maria, eu vou te orientar e você vai buscar informações aqui. E aí reforçamos aquilo novamente que nós falamos ontem. Os processos, eles não podem ser das pessoas. Os processos, eles são da empresa. E eles têm que estar claros e visíveis, até para você mesmo. Se um dia você tiver necessidade de sair daquilo que você faz e ir para uma outra ação, você tem que entender o que acontece ali. Então, gente, o item número 3 do gestor de sucesso, ele identifica os processos críticos. Eu não vou me aprofundar muito, senão a gente vai entrar em mapeamento de processo, não é isso que eu quero agora. Ele vai identificar os processos que são críticos e ele vai descrever de forma clara. E, por fim, o último passo, que é o acompanhamento, que é você entender se está sendo feito e se está sendo feito da forma correta. O que eu mais percebo no gestor que resolve mudar a sua gestão e ele resolve se tornar um gestor 4.0? Você vai perceber que a sua unidade, inicialmente, ela vai estar pegando fogo e você não vai conseguir apagar esse fogo da noite para o dia. Isso você vai paulatinamente. E enquanto você está realizando gestão da forma correta, muitas das vezes, alguns incêndios do passado, eles querem voltar a se reacender. E justamente quando chega no item de número 4, o novo gestor ele começa a falhar. Ele diagnosticou, ele priorizou, ele entendeu e descreveu aquele processo, mas ele não acompanhou. Então, quando você não acompanha a execução de tudo isso que a gente está fazendo aqui, é como se você jogasse fora os 3 pilares, os 3 primeiros pilares. E aí você vai ter um downgrade de tudo aquilo que você já fez. E, por vezes, você vai ter que começar do zero. Então, é necessário o acompanhamento. E o gestor, gente, o gestor 4.0, ele tem uma coisa chamada constância. Você tem que ser constante, você tem que ser constante, você tem que ser constante. Nós estamos em um momento do mundo, nós estamos no ano de 2025, todo mundo já deve ter ouvido falar da geração Z, né? Não sei se você convive com a geração Z. Alguém aqui faz contratação de pessoas? Faz processo seletivo? Manda um joinha aí para mim. Faz? Você faz, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso. Gente, atualmente eu não participo mais, mas porque eu cansei de frustrar, né? Eu sou de uma geração um pouco mais antiga e a geração nova que está hoje aí, eles necessitam de acompanhamento. Vale lembrar que as instituições de vocês são instituições de saúde, que os processos são complexos e que vocês lidam com vida. Às vezes, um erro, ele não vai necessariamente matar o paciente, mas ele vai render um processo para você. De uma unidade que nós gerenciamos, eu recebi recentemente, primeiro eu ri, porque se não fosse cômico, seria trágico. Eu vou colocar um nome fictício, né? Dona Maria, de 72 anos. A Dona Maria, ela foi fazer uma tomografia e a Dona Maria recebeu um laudo de que ela tinha nódulos penianos, né? Dona Maria, de 72 anos, ela chegou, apresentou para o médico riu, né? Não teria problema se Dona Maria não tivesse um filho que fosse promotor de justiça, que tivesse acesso àquele laudo. Aí você já não imagina o que foi que aconteceu. Então, assim, um erro na hora da emissão do laudo, né? Isso matou o paciente? Não matou o paciente, mas ele deu um processo com pedido de indenização ali na casa de R$450 mil. Agora, imagine para o gestor dessa unidade tendo que sentar junto com a sua diretoria, porque a diretoria vai querer saber como que é o processo de digitação de laudo, quem que valida, quem que acompanha, quem que libera, quem que vê, né? Então, assim, gente, necessita de acompanhamento. E fica uma dica para vocês, para quem trabalha na área de diagnóstico. Gente, liberação de laudos é um ponto nevrálgico, tá? Ataque isso na sua gestão. Porque de nada adianta você ter um equipamento de última geração, o contrato ser injetado com segurança, o paciente sair de lá, colocar inicialmente um NPS altíssimo, se na hora dele receber o laudo do exame, ele acaba com tudo isso que você construiu. Então, ataque.
a área de liberação de exames. E por fim, gente, o gestor que ele domina esses 4 eixos, ele vira referência no mercado. Se eu fosse entrevistar você para um processo seletivo, eu ia dizer assim para você: fulano, eu tenho uma unidade, que é uma unidade do SUS, todas as minhas unidades hoje, na verdade tem 3 que não são do SUS, mas eu digo todas porque a maioria é. E eu digo assim, você tem uma unidade caótica, né? Uma UPA que realiza 2.000 atendimentos por dia, e nós já passamos por esse cenário, tá? Como é que você vai fazer para resolver o problema? E se o gestor chegar para mim e fala: William, primeiro eu vou fazer um diagnóstico da situação, depois eu vou definir o que é prioridade. Tendo definido o que é prioridade, iremos estabelecer os processos e eu vou acompanhar. Gente, ele está contratado. Ele está contratado porque eu entendi que ele não vai trabalhar mediante o feeling, que ele não vai trabalhar mediante o machismo, mas que ele vai trabalhar por método, por clareza. Então, por isso que eu falei para vocês, printa essa tela, escreve isso, quem não conseguir printar a tela, e esse aqui é o pilar da gestão do sucesso: diagnóstico, prioridade, processo e, por fim, o acompanhamento, né? E é por isso que hoje a gente vai tratar aqui de uma ferramenta que eu chamo essa ferramenta de matriz 4D, tá? A matriz 4D, ela é o que nós temos de mais atual e de mais tecnológico quando a gente fala de gestão na área de saúde. Existem inúmeras ferramentas no mercado, inúmeras. Algumas um pouco mais antigas, outras um pouco mais novas. A matriz 4D, ela é uma matriz que ela foi pensada na área da saúde, tá? Porque tem inúmeras outras. Você vai falar de matriz Ishikawa, SWOT, FOFA, tem inúmeros nomes aí, inúmeros estrangeirismos aí, né? Que a gente pode aplicar, mas a matriz 4D ela foi criada com base na nossa vivência, e ela foi criada especificamente para a área da saúde, e vocês vão entender que quando vocês conseguirem aplicar isso aqui na gestão de vocês, gente, depois vocês vão até me chamar aqui no privado para a gente sentar, tomar um sorvete e bater papo, porque você vai ter tempo para você poder fazer isso, porque ela vai te tirar daquele sufoco que você vive no dia a dia. E eu tenho certeza que eu vou ouvir aqui de vocês, de alguém que está aqui, assim como eu já ouvi de outras pessoas, aquela fala: amigo, como eu consegui viver tanto tempo sem isso? É realmente essa sensação que a gente tem quando a gente aplica isso e você começa a sair do caos, você começa a sair do sufoco. A matriz 4D ela vai trazer a prioridade que vai organizar a sua vida profissional. Por que 4Ds, William? Porque nós colocamos ali nomenclaturas D1, D2, D3 e D4. D1. O que é D1? D1 é a dor. É aquilo que está doendo agora. É aquilo que está acontecendo agora, neste momento, e precisa ser resolvido. Se você parar para repensar o seu dia de hoje, lá na sua gestão da área de saúde, pode ser que você tenha passado por uma coisa que estava doendo naquele momento. Gente, não é dor física não, tá? É aquilo que está tirando a paz na sua gestão e que ela está em andamento neste exato momento, tá? Imagina o fisioterapeuta que foi fazer um atendimento de um paciente de 80 anos com fratura de fêmur e ele caiu em cima do membro que já era fraturado. Né? É uma coisa latente, está acontecendo agora. Imagina o seu equipamento de exame que ele parou e você tem 60 pacientes lá fora aguardando para fazer exame. É latente, está doendo agora. Imagina que você precisa de 7 colaboradores para tocar a sua operação, você teve 5 faltas, é latente, está doendo agora. Então eu dei esses exemplos, a Carlene mandou um tapado, passou por isso, né, Carlene? É normal na nossa vida, mas a gente vai sair desse lugar e vamos para um outro lugar. Então, D1, gente, quando você for usar a matriz 4D, o que é D1? Está acontecendo agora. E é importante que você entenda essa nomenclatura, porque a matriz 4D você não vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar com a sua equipe. Então, quando todo mundo olhar a ferramenta e ver que tem D1, eles vão saber, é um evento que está em andamento neste momento. É um evento que precisa ser corrigido agora. Isso é D1. O que é D2? D2 é um dado. É algo que você precisa resolver e ele chegou para você através de um dado que geralmente, e na maioria das vezes, é um número. Vou falar o nome da Carlene aqui agora. Carlene,
nós tivemos um aumento de 35% nas taxas de infecção na enfermaria pediátrica. Um absurdo isso, né? Fecha a enfermaria pediátrica, vai ser interditado. Isso é um dado, né? Nós tivemos 12 reclamações dos conveniados, né? Nós tivemos 7 episódios em que a máquina de hemograma parou. Então, tudo que for D2 é aquilo que vai chegar para você através de um dado, e na maioria das vezes, esse dado você consegue metrificar, você consegue quantificar este dado. William, e D3? D3, gente, é tudo que está no colo do gestor, é tudo que está no seu colo. É algo que depende da sua decisão. E aqui eu vou falar uma coisa muito, muito engraçada. Teve uma unidade que eu participei, e quando nós fizemos a matriz 4D, gente, 60% dos processos, eles morreram em D3. Eles estavam parados porque necessitavam de uma decisão do gestor. E existe, vocês sabem que existem itens que, se você não assinar, se você não autorizar, se você não der o sim, o processo não segue, né? Aqui na empresa, por exemplo, hoje eu não consigo mais dizer sim ou não para tudo. Então hoje eu, William, vamos falar de dinheiro. Por exemplo, eu só vou entrar quando for algo acima de 100 mil. Aí eu entro. O que é abaixo disso, os gestores, eles conseguem fazer, eles têm autonomia para fazer, eles estão maduros para fazer isso. Então hoje o que fica para mim decidir é aquilo que é de grande impacto. Então, o que eu aconselho para vocês, gestores, e nós falamos muito sobre isso ontem, é que vocês treinem e deem autonomia para a sua equipe, porque a depender do modelo de empresa, do modelo de negócio onde você está inserido, pode ser que você acabe não tendo muito tempo para decidir coisas importantes. E se você prende, se você amarra isso com você trava toda uma cadeia de processos. Eu passei outro dia em uma unidade de SADT que eles faziam endoscopia. E eu tinha o paciente, eu tinha o endoscópio, eu tinha a máquina, eu tinha o sedativo, eu tinha tudo, mas não tinha seringa para aspirar a droga para fazer ali a sedação do paciente. Aí eu perguntei, mas por que não tem seringa? Aí alguém me apresentou um processo de compras. Isso aqui é pedido de compras, que faz 15 dias que está guardando a assinatura do gestor. Aí eu falei, vamos atacar a seringa, né? Qual que é o valor da cotação da seringa? Deu R$380 a compra de seringa por mês. Gente, R$380, o cara parou uma agenda inteira. Não poderia, às vezes, você eleger alguém ali para aprovar essas demandas, nós chamamos pequena monta, demandas de pequena monta, porque vocês, gestores, vocês são caros para a empresa. Então é muito caro parar um gestor para autorizar um processo de R$300, de algo que já tem ali muito provavelmente 3 cotações, mas nessa unidade, o que nós entendemos? Era uma unidade pequena e a gestão ela era centralizada. Então, até as mínimas decisões, para você ter ideia, o gestor ele revisava a escala antes de liberar a escala. E tinha um gestor de enfermagem, tinha um gestor de fisioterapia. O que um gerente vai querer mexer na escala da enfermagem? Dizer, não, troca essa folga. É algo que não compete a ele. Mas essas gestões centralizadas, gente, elas tendem muito a engessar e faz com que o gestor não consiga evoluir. Então, delegue. Você tem que entender, gestor, que aqui no D3, na decisão, tem que estar itens que são grandes, itens que são de impacto, tá? Então, treine os seus liderados, treine os seus supervisores, treine os seus coordenadores, amadureça-os e dê autonomia para que eles sejam o seu braço direito, seu braço esquerdo, sua perna direita, sua perna esquerda, no momento da tomada de decisão. E você vai decidir aquilo que é extremamente crítico. E o número 4, lá na sua matriz, é o que provém de delegação. Ontem, alguém, eu não me lembro quem do nome, vocês me perdoem, colocou no chat que delegar é libertador. Eu fiquei com essa frase na minha cabeça. E, gente, delegar é libertador. Eu digo isso porque, durante muitos anos, eu fui um gestor centralizador. Eu tinha todos os dados na minha mão. Olha lá, tá pago para a Aeronet, né, Aeronet? É libertador delegar. Eu tinha todos os dados na minha mão. Só que os processos ficavam parados, os processos ficavam presos por conta de um excesso de perfeccionismo. Eu gostaria que os ofícios fossem escritos com a melhor grafia, eu gostaria que os documentos fossem com a fonte Arial, número 12, espaçamento no meio, com a margem de 1.5, era um perfeccionismo muito grande. Então, por conta disso, essa imagem que eu queria projetar,
ela amarrava todos os meus processos. A minha unidade, ela tinha um resultado? Tinha, mas ela não crescia. E o que eu quero que vocês entendam é que a unidade de vocês, ela precisa crescer. Muitas das vezes, vocês não vão conseguir crescer em tamanho, em área física, mas crescer em faturamento, crescer no NPS ali positivo, crescer nos indicadores de qualidade. E quando eu digo crescer, eu digo também, e crescer às vezes é diminuir, por mais que pareça controverso. Então, quando você diminui as taxas de reclamação, você cresce. Quando você diminui a perda de insumos, você cresce. E é isso que precisa acontecer. E isso só vai acontecer se você começar a delegar, se você começar a tirar do seu colo as decisões pequenas e você focar naquilo que realmente merece a sua atenção. E, inclusive, uma coisa que eu quero falar para você, os seus liderados, eles te observam. E o gestor, não estou dizendo que você não deva se envolver, você tem que se envolver com todos, sim, mas o poder de decisão não deve estar somente na sua mão, até porque um dia você pode faltar, um dia você vai tirar férias, você vai gripar, alguma coisa vai acontecer, e a sua unidade não pode parar. Qual que é o gestor lindo, maravilhoso? Para mim, é aquele gestor que ele sai 30 dias de férias e o telefone dele não toca. Gente, fala a verdade para mim, quando você sai de férias, seu telefone toca? O seu WhatsApp toca? Fulano, corre aqui, eu sei que você está de férias, mas eu preciso disso. É muito normal isso acontecer, gente, mas é algo que não deve. Eu quero que nas suas próximas férias você mande foto lá do Caribe para mim, tomando um drink muito bonito e fala, William, estou no 13º dia de férias e o meu telefone não tocou, mas eu soube que a unidade está andando, que a unidade está crescendo, que os indicadores estão maravilhosos. Isso tudo através da gestão que você vai fazer. E, inevitavelmente, é algo que vai te fazer crescer na sua gestão, né, gente? Eu não sei se vocês hoje têm o poder de promover alguém, eu não sei qual que é o seu nível de gestão lá na sua empresa, mas eu tenho certeza que você promove quem resolve problemas e que você promove aquele gestor que o setor dele roda automaticamente. Aqui no Instituto, nós temos alguns programas, e um dos programas que nós temos, ele visa formar gestores para que esses gestores, eles cresçam, eles revistam as suas unidades, e nós chamamos isso de autogerenciável, para que as unidades sejam autogerenciáveis. E é aí que você vai começar a crescer. Quando a sua unidade ela rodar sem você, eu vou usar o nome pode ser da Josi de novo, que a Josi está com a câmera aberta, aí quem está com a câmera aberta aparece aqui para mim. Fala, Josi, olha, a gente tem um convite para você está na unidade 1, nós queríamos convidar você para tomar conta de mais 3 unidades, mais para frente numa rede, vamos fazer um teste, vamos ver como é que você sai. Gente, isso é maravilhoso, isso é incrível. Olha lá, Josi, isso que você fez aqui, você acha que a gente consegue fazer na unidade 2, na unidade 3? O que você fez aí? É muito bom quando a alta gestão começa a te enxergar com esses olhos e ela vem trazendo você para uma linha de crescimento. Como eu falei para vocês, a minha primeira oportunidade de ser gestor de alguma coisa, eu era enfermeira assistencial de um pronto-socorro, mas perceberam que no meu plantão, os pacientes não ficavam esperando, não tinha muitas filas, tinha menos mortes, os índices ruins eram para menos e os índices bons eram para mais. E alguém falou, cara, você quer ser gestor? Eu falei, olha, eu não sei, eu não tenho experiência. E ele perguntou de novo, eu não perguntei se você tem experiência, perguntei se você quer. Você quer? Eu falei, quero. Eu falei, então vamos, bora, e fomos. E isso, gente, foi o que abriu portas para minha carreira, né? E eu comecei ali como gerente da unidade assistencial de pronto-socorro, depois assumi a UTI, depois assumi o hospital, fui para a rede, e acabou virando esse negócio todo aí, que eu digo para vocês, sem sombra de dúvida, que é uma carreira de sucesso. E, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é que isso não que eu queira me crescer com relação a algo, mas é porque eu quero dizer para vocês que é um mundo perfeitamente possível. O meu primeiro milhão eu consegui fazendo gestão em saúde, cuidando de unidades em rede. Chegou um momento em que eu assumi redes de saúde e eu tinha ali um valor fixo de salário e eu ganhava mais um percentual sobre faturamento, sobre crescimento, diminuição de absenteísmo, uma série de outras coisas. E esse é um mundo perfeito, esse é um mundo maravilhoso e ele pode ser alcançado para vocês. Nós temos aqui na sala alguém do Mato Grosso? Se tiver, manda um joinha aí pra gente. Tem alguém do Mato Grosso aí na sala, gente? Não? Eu vou contar uma realidade aqui para vocês. Ano passado, eu estava prestando aí serviço para uma instituição do terceiro setor
E existe uma cidade ali do norte do Mato Grosso onde nós assumimos um hospital regional e eu fui lá para implantar esse hospital regional. Eu assumi a cadeira de diretor por 3 meses, porque nós não conseguíamos contratar pessoas com as competências necessárias para tomar conta daquele hospital. Qual que era o requisito? Tinha que ter uma formação de nível superior, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, TO, médico, enfim, uma formação de nível superior na saúde, né, e convivência em gestão, né? Aí eu vou falar para vocês uma coisa, nós chegamos a oferecer um salário de R$ 32.500 para os profissionais da região, e nós não conseguimos recrutar ninguém que conseguisse entender de metodologias ágeis, que conseguisse entender de fluxo, se alguém me falasse aquilo que eu falei para vocês ontem, na hora da resolução dos problemas, a gente ia contratar e ia treinar essa pessoa, mas a gente não conseguiu contratar porque as pessoas não tinham o mínimo. Então, quando a gente falava de fluxo ágil, a pessoa não entendia o que a gente está falando. E vamos combinar, gente, tudo bem que era lá no Mato Grosso, né? E na minha vida eu viajei muito, né? Já para Goiás, para Mato Grosso, Rio de Janeiro, já dirigi hospitais em diversos estados. Mas eu quero fazer uma pergunta. Se alguém que está aqui na sala topasse essa proposta, manda um joinha. Eu ia falar para você, colega, eu tenho uma vaga para ser diretor-geral do Hospital Regional no Mato Grosso. O salário inicial é R$ 32.500 PJ. Tem alguém aqui que falava, eu posso? Ou eu vou? Manda um joinha aí. Renan vai. Renan, a gente já pode conversar daqui a pouco, hein, gente? Maristela ia, Gladys ia, né? Para um salário inicial, gente, tendo em vista o que a gente tem aqui hoje no Brasil, e o salário do diretor-geral é muito mais que isso, tá? Isso é um salário para uma pessoa júnior, uma pessoa que a gente não conhece. Então, hoje e amanhã, com o que vocês vão sair daqui, vocês serão esses gestores. E eu já contratei gente que foi muito sincero comigo, que falou, William, eu não tenho experiência, mas eu estudei, eu sei como faz. Vamos fazer um teste? Que eu adorei isso, até porque eu sou um cara que gosta de desafio. Eu falei, bora, vamos fazer um teste. Falei, você está ciente que você vai sair do seu estado, você vai mudar para um outro estado e que você tem a obrigação de entregar um resultado. Porque não tem como você mudar de vida, escola de filho, etc. e tal. E a pessoa foi. Mas, gente, é um case de sucesso tão grande que ela está lá no hospital até hoje. Esse hospital é um hospital no estado de Goiás. E ela era uma enfermeira, né, de formação. Ela já tinha tido cargo de gerente de enfermagem, mas nunca tinha trabalhado como diretora geral. Né? E, gente, é um caso de sucesso, mas porque sabia de metodologia ágil, tá? E como é que você vai fazer isso? Como é que você vai utilizar a matriz 4D? Eu vou te explicar aqui, gente, em 5 minutos, tá? É uma coisa muito rápida, muito ágil, metodologia ágil. Inicialmente, nós vamos listar tudo que está pendente. Tudo aquilo que está pendente. E você não vai fazer isso sozinho, tá? Você vai reunir ali os cabeças do seu time, que podem ser supervisores, gerentes, coordenadores, líderes, e por vezes são até os próprios colaboradores da operação. Então você vai listar primeiro tudo que está pendente. Fez uma lista muito grande. Beleza. Vamos começar a classificar o que é D1, o que é D2, o que é D3 e o que é D4. E para isso, eu vou voltar um slide. De todos os problemas, olha, isso aqui é dor, isso aqui está doendo agora, isso aqui é D1. O que é isso aqui? 12% de... Isso aqui é um dado. O que é isso aqui? Isso aqui eu deveria ter resolvido, ter assinado, não resolvi. Isso aqui é decisão. E o que é esse outro item? Isso aqui é um item que eu posso delegar. É D4. Então, depois que você listou todos os problemas, você vai classificar de D1 a D4. E olha que coisa maravilhosa, gente. A gente vai começar a falar de alta gestão agora. Eu fico empolgado quando eu vejo essas coisas, porque eu já vejo uma unidade assim, quase que isenta de problemas, né? Você vai manter no seu radar somente o que for D2 e D3. No radar do gestor vai ficar D2 e D3, tá? Voltando aqui mais uma vez, o que vai ficar no seu radar? Aquilo que é um dado. Você já ouviu falar, você não gerencia aquilo que você não mede? Alguém já ouviu falar isso? E essa é uma das frases mais reais que eu já ouvi na minha vida. Você não consegue gerenciar aquilo que você não mede, tá? É preciso. No colo do gestor, gente, D2 e D3, e eu vou te explicar o porquê. Aquilo que é D1,
aquilo que é uma dor que está doendo agora, você já vai eliminar com a matriz de Guth. Porque lá na matriz de Guth, você vai entender se aquilo é crítico, se aquilo é médio, se aquilo não é crítico. Então é D1, está doendo agora, precisa de resolver agora. Você vai eliminar com a matriz de Guth. O D4, o que nós falamos que é D4? É delegação. Tá? Olha, a minha clínica, a grama está alta. Não é você que vai pegar a roçadeira e cortar. Obviamente que não é você. Você vai delegar aquilo para alguém. E existe ainda inúmeras outras funções que o gestor pode delegar. Você quer ver, gente, eu ficar tenso, eu chegar numa unidade e o gestor está alimentando planilha. Aí eu falo, gestor, mas por que você está alimentando essa planilha? Ele, porque eu preciso dos dados. Gente, isso é uma tarefa de números. Qualquer pessoa que saiba que 4 é 4, 5 é 5, 10 é 10, que a coluna A está aqui, que ela consegue alimentar aqui. Então, William, eu tenho medo de errar os dados. Enquanto a gente continuar com esse medo, continuar com esse perfeccionismo e não delegar, a gestão ela vai continuar travada. A gente precisa delegar. E, inclusive, quando você começa a delegar, você começa a preparar as pessoas. Eu, William, se eu tiver que promover você hoje, a primeira pergunta que eu vou te fazer, e é essa primeira pergunta que vai dizer se você vai continuar no processo ou se o processo acaba ali. Eu vou olhar para a Josi e vou falar, Josi, tem alguém preparado para ficar no seu lugar? Aí geralmente faz aquilo, né? Fala, olha, preparado não tá. Então, você vai preparar alguém. Porque eu não vou querer resolver um problema lá na frente e causar um outro problema aqui onde está tudo resolvido. Gente, preparem discípulos. É uma das principais coisas e das chaves para você crescer é ter alguém que fique no seu lugar. Os seus gestores não te falam isso, mas eles não vão te promover enquanto não tiver alguém preparado para ficar no seu lugar. O gestor, o diretor, o presidente, o CEO, ele precisa ter a certeza absoluta de que ele está te promovendo porque a sua unidade é maravilhosa e ele quer que a sua unidade continue maravilhosa. Então tem que ter alguém no seu nível para continuar trocando. Então você tem que preparar alguém. E você vai conseguir preparar alguém quando você começar a delegar, quando você começar a orientar, quando você começar a instruir, tirar das suas mãos. Você sabe que no começo, quando eu comecei a delegar, eu tive um medo muito grande. Porque o que eu deleguei? Eu deleguei aqui pequenos pagamentos. Mas eu vou falar para vocês uma realidade, assim, pequenos pagamentos, mas que quando você junta tudo, dá 100 mil, dá 300 mil, dá 1 milhão de pequenos, que viram coisas grandes, né? Daí eu falei, meu Deus, ele é um pequeno relativo, mas vocês vão concordar comigo, eu, William, eu não vou conseguir ver uma planilha com 300 colaboradores, eu não sei quanto que ele ganha, eu não sei qual é o salário base, eu não sei se tem hora extra, não gosto que faça hora extra, tá, gente? Depois a gente pode até falar o porquê. Eu não vou, quem sabe disso é o gestor dele. É quem está lá na ponta, é quem está lá acompanhando esse camarada. Então, assim, a gente tem que começar a tirar isso das nossas mãos e começar a delegar, tá? E nós vamos aqui, gente, para um exemplo simples e um exemplo real de entender como é que a gente faz para classificar de D1 a D4. Eu peguei aqui um exemplo de uma área assistencial, porque eu acredito que todo mundo aqui deva mexer com o paciente, porque todo mundo aqui tem algum tipo de ligação na saúde. Uns com clínicas, outros com hospitais, outros com UBS, enfim, tá? Mas vamos colocar aqui, eu coloquei o item número 1 aqui, né? Atraso na troca de curativo, que é o item número 1. Isso é algo que está acontecendo agora. Você recebeu uma reclamação lá, meu pai tomou banho, já tem 2 horas, não trocaram um curativo, é algo que está latente, classifica como D1. E aí chegou lá na sua mesa um outro dado aqui para você. Olha, nós estamos com 12% de erro na checagem de medicamentos. É um dado, é um erro, mas é um dado, tá? D3, coloquei aqui, rotinas desatualizadas, né? As pessoas estão trabalhando de uma forma, mas os protocolos, eles estão com outros, o gestor não atualizou, o gestor não validou, dependia do gestor, né? E o D4, por exemplo, que é algo que você pode delegar, conferência do carrinho de emergência, né? Que você não vai sair da sua sala para conferir o carrinho de emergência, tá? Só abrindo um aspas aqui para vocês. Gente, todas as unidades que eu vou, eu abro o carro de emergência e eu brinco de minha mãe mandou e eu enfio a mão lá no fundo. Tem coisa vencida.
Ou é ampola vencida, ou é catéter, ou é alguma coisa. Até hoje não teve uma unidade. Teve uma que foi muito engraçada, o gestor falou, se tiver alguma coisa vencida, eu vou te pagar um mês de almoço na churrascaria que você quiser. Eu enfiei a mão lá no fundo, vi uma ampola de aminofilina vencida há 2 anos. Aí eu falei, depois eu vou te dizer onde eu quero comer. Gente, precisa se atentar a isso, tá? Então aqui, gente, nós colocamos exemplos reais de como vocês fazem para vocês estratificar, tá, essas dores, para a gente colocar lá na nossa matriz de priorização, na nossa matriz 4D. E agora, eu vou pedir para abrir o chat. Você pode abrir o chat para mim? Pedir para a galera aqui do time abrir o chat. Gente, e eu quero fazer uma pergunta para você, para eu entender o perfil de quem está na sala, e eu gostaria de pedir para todo mundo responder assim que o chat estiver aberto. Qual dos 4Ds doeu mais em você agora? Qual é aquele que está lá latente na sua instituição? É o 1, que são problemas que acontecem no momento. É 2, que são problemas relacionados a dados. É 3, são os relacionados à decisão, que dependem de você. Ou é o 4, que é de delegação, você não delegou o que tinha que ser delegado. Coloca aí para mim, gente, no chat. É 1, é 2, é 3 ou é 4? Eu quero ver quem que ganha mais aqui, para mim entender de onde eu vou direcionar vocês. D2, D3. Vamos lá, gente. Quem dá mais? Tá parecendo um leilão aqui. Manda aí pra gente, pessoal. D3 ainda tá em evidência aqui. D3 de novo. Pode ter relacionado a decisão. D3. Né? D3 também. Né? D3. Olha o D3 explodindo aqui na tela pra gente, pessoal. D3. A Josi colocou 4, delegação. Kelly colocou D3. A gente percebe, gente, que as questões relacionadas à decisão são as que estão impactando muito mais na vida de vocês. É muito legal a gente fazer essa dinâmica, porque a gente começa a entender o perfil. Né? Muitas coisas podem levar você a segurar as tomadas de decisão para vocês. Tá? E não é que você é ruim nem nada, mas às vezes você tem uma equipe imatura. E isso acontece muito. Né? William, tem uma equipe imatura, eu tenho medo de delegar e a resposta a isso ser catastrófica. Isso já aconteceu muito comigo. Né? Eu não sei se eu comentei com vocês ontem da UTI neonatal. Eu comentei ontem da UTI neonatal, que eu fui abrir. Certa vez, alguém chegou para mim e me contratou e falou assim, me deu um prédio, uma chave de um prédio na mão, e falou, aqui nós vamos montar um hospital com 213 leitos. Eu preciso que você monte esse hospital. Aí eu falei, o que eu tenho para montar esse hospital? Ele falou, eu vou te dar 12 milhões por mês para poder tocar isso e vou te dar mais uma verba de 40 milhões para poder montar. É isso que você tem que montar um hospital. Tá, mas o que tem que ter nesse hospital? Tem que ter UTI pediátrica, tem que ter centro de cirurgia, tem que ter transplante, tem que ter captação de órgãos. Aí eu fiquei tenso, né? Falei, é pouco dinheiro, né? Para fazer isso tudo. Por fim, nós conseguimos. E, gente, quando foi na hora de inaugurar a UTI neonatal, naquele local, o técnico de enfermagem que tirou a melhor nota, tirou 3,5. Quem trabalhou, ou quem sabe o que é o paciente neonatal, é um paciente que você faz contas com dízimas, né, 0,00, e se você erra um zero, você tira a vida de uma criança. Então ali, gente, era um momento em que a gente tinha que abrir uma UTI neonatal, não tinha as pessoas qualificadas e tinha que alguma coisa acontecer. Eu falei, era um momento de decisão e era um momento de delegação. E foi quando eu deleguei a capacitação dessas pessoas, foi que a gente conseguiu abrir a nossa UTI neonatal. Por que eu estou falando isso? Você vai conseguir ter uma equipe madura quando você investir em capacitação da sua equipe. E quando eu digo investir, gente, não é necessariamente dinheiro. Você vai ter que investir muito mais tempo do que dinheiro. A gente vai atacar isso um pouco mais amanhã e vocês vão entender aqui o mapa da mina para vocês investirem na sua equipe. Então, gente, agora que você tem prioridade, nós vamos aprender aqui a decidir e a decidir rápido. O próximo slide, eu gostaria que vocês printassem esse slide, que vocês guardassem com vocês. Quem não conseguir printar, eu vou pedir para vocês escrever ou registrar de alguma forma, porque é dessa forma com que você vai iniciar a gestão estratégica da sua unidade, tá?
A estrutura de decisão, nós dividimos elas ali em 3 blocos, né? O bloco de 24, de 48 e de 72. William, o que são esses 3 números? São horas. Volto a falar para vocês, nós estamos falando aqui de alta gestão, estamos falando do gestor 4.0 e é o gestor que trabalha com metodologias ágeis, né? Desculpa. E são essas metodologias ágeis, gente, que tiram a unidade ali da zona de conforto e que façam com que vocês realmente consigam construir. Quando você chegar, e se você for convidada para reestruturar uma unidade que ela está no caos, que ela está pegando fogo, que é incêndio, que tem muita coisa ruim acontecendo, e vocês podem ser que já tenham passado por essa situação. Vocês falaram, gente, chegou um gestor novo que está mudando tudo. Ó, primeiro dia dele, ele já mudou isso, tirou aquilo, fez aquilo outro. É um gestor 4.0 que trabalha com metodologia ágil. Eu estava outro dia conversando com a minha cunhada, ela falou, entrou um CEO lá na empresa que ele está mudando isso, ele fez isso, fez aquilo outro. Eu falei, não conheço o cara, mas já me identifiquei com ele. É um cara de metodologia ágil, ele foi lá para crescer essa empresa. E é isso que vai acontecer com vocês aqui. Gente, nas primeiras 24 horas serão realizadas ações rápidas e de alto impacto. Tudo aquilo que é possível de ser realizado nas 24 horas e que vai trazer um impacto muito grande para a sua unidade, ela precisa ser realizada. Com 48 horas, nós vamos fazer uma coisa chamada de follow-up. O que é follow-up? A gente vai retomar aquilo que a gente fez, ver se realmente foi efetivo e, se necessário for, iremos aplicar as consolidações. E com 72 horas, nós vamos consolidar e delegar. Isso aqui é uma receita de bolo, pode parecer difícil, mas não é. Quando a gente abrir aqui a matriz 4D, vocês vão entender o quanto que isso é fácil e quanto que isso gera resultado. Só que nós temos uma observação muito importante. E isso aqui tem que estar na cabeça de vocês, tá? Se você não concluir o que foi proposto em até 72 horas, você vai estar administrando o problema e não a solução. E não é isso que nós queremos aqui, que nós queremos administrar a solução e não administrar problemas. E esse é um indicador, vai ser o seu primeiro indicador crítico que você vai começar a gerenciar. O que eu coloquei na matriz 4D e ele não saiu dali em até 72 horas, que ele não evoluiu em até 72 horas, não está sendo uma solução. Eu estou procrastinando em cima de um problema. E isso, quando você delegar, vai ter muita coisa aqui que você vai delegar, você vai distribuir com o seu time, você vai distribuir com a sua equipe. Essa é uma fala muito clara que você tem que ter. Inclusive, gente, eu vou até depois liberar para vocês no grupo os slides de hoje. Tudo bem para vocês, gente? Vou mandar os slides de hoje para que vocês tenham uma matriz, para que vocês consigam acompanhar e aplicar isso tudo no dia a dia de vocês. E é essa fala que você tem que ter com os seus liderados. Dizer, amigo, deu 72 horas, não resolveu, você está administrando o problema, não está administrando a solução. E nós, enquanto gestores, enquanto líderes, a gente tem que ter essa fala, é lógico que de uma forma a não ofender ninguém, mas o seu liderado ele tem que entender que você está monitorando aquilo, tem alguém vendo aquilo que acontece. E, de fato, você tem que acompanhar, tá, aquilo que acontece. Tá? E como é que você vai fazer isso, gente? Através da reunião executiva diária. Né? Diária. E é jogada rápida. Tá? Vocês vão atacar a prioridade do dia, vocês vão entender o que é crítico, vocês vão entender qual que é a decisão que está pendente e, principalmente, quem faz o quê. Tá? E depois disso tudo, conforme a gente falou ontem, tem que ter uma confirmação final. Toda vez que você delegar algo para alguém, essa pessoa tem que te dar uma devolutiva e tem que ficar claro para você, gestor, que ela entendeu o que é que precisa ser feito e como precisa ser feito. Ontem nós demos até como exemplo o atendimento de uma parada cardíaca, né? Que a gente delega algo para alguém e a pessoa tem que dar uma devolutiva para a gente. Eu vou dizer, Josiane, aspire 1 miligrama de adrenalina. E ela vai responder algo para mim, aspirando 1 miligrama de adrenalina. E isso é uma coisa chamada comunicação efetiva. E as comunicações na área da saúde, elas precisam ser efetivas. Quando você não se comunica efetivamente, você coloca um paciente em risco. Antes de passar para o próximo slide, eu vou contar algo que aconteceu comigo, né, na minha vida.
eu fiquei muitos anos em UTI, em pronto-socorros. Eu sou uma pessoa um pouco acelerada. O meu perfil é um pouco acelerado. As UTIs, pronto-socorros, me deixaram assim. E eu falo um pouco acelerado. Hospital, isso eu posso falar o nome, não teve problema. Hospital Regional de Osasco, eu era lá da emergência. Chegou um paciente parada cardiorrespiratória, reanimamos o paciente, intubamos o paciente. E eu pedi para o estagiário buscar o torpedo. Hoje a gente fala cilindro de oxigênio, há muitos anos atrás falava-se torpedo, né, que é o torpedo de oxigênio. E o estagiário chegou muito rapidamente acompanhado de um médico, um senhor idoso, que era o doutor Pedro, que era um oftalmologista. E o paciente precisando de oxigênio entubado. Então foi um caso ali que a gente percebeu que houve uma comunicação, ela não foi efetiva e ela retardou todo um processo. William, poderia ter trazido dano para o paciente? Poderia. Um paciente entubado, ele precisa de uma oferta de oxigênio alta, a gente estava dando uma oferta de oxigênio baixa, e foi uma falha na comunicação. Né? Eu nem pude colocar a culpa no estagiário, né, gente? Sempre a culpa do estagiário, né? Não pude colocar, porque ali eu não recebi o feedback, não recebi a devolutiva. Então esse é um exemplo claro de que aquilo que você delega, você tem que receber um feedback para você ver se houve, de fato, um entendimento, tá? Antes de nós chegarmos ali, gente, quais são os 7 erros fatais da execução? Aqui são 7 coisas que não podem acontecer na sua gestão. Das 7, nenhuma pode acontecer. A primeira é delegar sem prazo. Quem trabalha comigo, eu não sei se está todo mundo na sala, eu acho que a Brenda não está hoje, a Brenda é do administrativo, ela já até aprendeu que quando tem alguma coisa que eu peço, eu quero entender, isso vai me voltar quando? Que dia, que horário e como? É por e-mail, é uma ligação, é uma reunião? Que dia? Dia 7, tá? Que horas? 12h45, ótimo. Você, gestor, você precisa deste nível de assertividade. Tudo que você delegar tem que ter dia e hora para voltar para você. Então a devolutiva não pode ser apenas no dia 18, porque dias 18 ele vai terminar na meia-noite. Meia-noite provavelmente você não está na unidade, tem que ter hora, dia e hora. Quando você delega sem contexto, fulano, faz isso aqui para mim. Não existe isso aqui, né? Fulano, eu preciso que você traga a escala do serviço administrativo ajustado para o feriado do dia 15 de novembro. Tem que ser muito afunilado o contexto do que você vai delegar. Terceiro erro, não acompanhar aquilo que você delegou. Quando você não acompanha, gente, é inevitável. O ser humano, e principalmente nós brasileiros, nós temos tendência a cair no esquecimento. E a gente esquece as coisas muito rápido. Tem que haver acompanhamento. O quarto, você não pode tomar a decisão sozinho. O gestor que toma a decisão sozinho, ele está muito fadado a errar na decisão. E vocês lembram que ontem nós falamos que é quem está lá embaixo na operação que sabe de tudo que está acontecendo. Então a gente precisa envolver essas pessoas no momento da decisão. Quinto erro, não definir responsáveis. Tem que ter um responsável por cada ação. E o sexto erro, gente, talvez um dos mais importantes, que é confundir urgência com importância. Vocês sabem a diferença do que é urgente para o que é importante? Vocês conseguem separar isso? Não? Tudo bem? A gente vai aprender hoje a separar o que é urgente do que... Gente, isso é uma coisa que o gestor 4.0 ele tem que dominar na hora que eu for falar do que é urgente, do que é importante. Muitos de vocês terão um choque de realidade aqui, tá tudo bem, respira, engole o choro, segue em frente, porque a gente está aqui para aprender, tá? E o sétimo é trabalhar para apagar incêndio. Você não tem que apagar incêndio, você tem que fazer gestão, você tem que ser um gestor 4.0, tá? Eu ia fazer um momento de reflexão aqui, eu ia falar para vocês colocarem no chat, vamos fazer rapidinho, tá aberto o chat ainda? Na sua unidade, gente, o que mais acontece? Não o que você faz, tá? O que mais acontece? Delegações sem prazo, delegar sem contexto, não acompanham, toma decisão. Coloca aí para mim rapidinho, só para a gente passar aqui pro próximo slide para me deixar vocês impactados. Vamos lá, gente. Confundir urgência com importância. Coloca por número, gente. De 1 ao 7. Só para eu entender aqui o que mais acontece na unidade de vocês. Nas unidades que eu passei era o número 6. Que tudo era urgente. Isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente, isso é urgente. Tudo lá era urgente, né, gente? Isso é muito ruim, né? Deu mais aqui para mim na minha tela. Renan colocou ali 6 e 7.
né? Trabalhar para apagar incêndio, confundir urgência com importância. Carilene também, o 6 e o 7. Mas eu acho que é nessa pegada aí, gente, que as unidades estão trabalhando. O 6 e o 7 também, né? Que é algo que não pode acontecer aí na rotina do gestor 4.0. Por que, gente, eu falo isso? Porque existe uma diferença e a gente tem que falar aqui da cultura da procrastinação. Eu preciso que vocês gravem isso. Eu preciso que isso fique muito claro na cabeça de vocês, tá? O que é importante? Importante é uma tarefa que tem prazo. E você está dentro do prazo. Esse é o melhor cenário do mundo. É o melhor cenário. Então, chegou uma demanda para você, fulano, nós temos 15 dias para implementar esse processo. Isso é algo importante. Isso não é algo urgente, tá? O que é urgente? É aquilo que eu não fiz antes e o prazo apertou. E agora eu tenho que correr. Tudo que é urgente, aí vem o choque, me perdoem pelo sincericídio, mas tudo que é urgente, ele traduz um cenário de má gestão. Ah, William, mas essa demanda me chegou ontem, então é uma emergência, tá? Não é urgente, é uma emergência. O que é emergência? É aquilo que é imprevisto, é aquilo que é inevitável. E geralmente, quando acontece uma emergência, você tem que parar de fato o que você está fazendo para você atender aquela emergência. Inclusive, nas próprias unidades de saúde, né? Nós separamos setores de urgência e emergência. Urgência, é lógico que no contexto do paciente é uma outra coisa, mas emergência tem que resolver agora. Então, gente, qual que é o melhor dos mundos? É que o gestor trabalhe no ritmo da importância, que é tudo aquilo que está dentro do prazo e você vai conseguir entregar. Se chegou para você dentro do prazo e você não entregou, o seu prazo está apertado ou você perdeu o prazo, aquilo virou urgente. Nós poderíamos até nos aprofundar aqui um pouquinho mais com relação ao urgente, porque o urgente ele se separa em duas grandes áreas. Tem aquela urgência que se eu não resolver, a minha cabeça vai para a bandeja, e tem aquela urgência que ela vai continuar latente, né? Mas a gente não vai se aprofundar muito nisso aqui agora, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, não é esse o nosso objetivo. Mas, gente, quando vocês... Isso é algo que vocês têm que tratar com os seus liderados. Você tem que tratar com o seu time e vocês precisam dizer, nós usaremos a matriz GUT, nós resolveremos todos esses problemas, e pode ser que muita coisa lá seja urgente, agora você já sabe que é urgente. E a nossa meta é que a partir do próximo dia, do próximo mês, da próxima quinzena, isso conforme o seu planejamento, nós vamos trabalhar com aquilo que é importante. Qual que é o melhor dos mundos? É que o gestor trabalhe com itens importantes e com as emergências. As emergências, elas sempre vão acontecer e são imprevistas. Você não consegue controlar, tá? E você vai ter que resolver a emergência que aparecer. Mas, para além disso, o ideal é que tudo esteja na esfera da importância. E você note, gente, é muito ruim falar isso, mas eu preciso falar. Quando chega aquele gestor para você e que tudo para ele é urgente, urgente, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente. Não sei se você vive isso na sua unidade, gente. É indício de má gestão. A pessoa se perdeu nos próprios prazos. A pessoa se perdeu nos próprios métodos, ou ela talvez não tinha um método. Isso é um indício grande de má gestão. Então, a partir de hoje, você vai sair daqui dessa aula, você vai sair com a sua mente perturbada, e amanhã, quando você chegar na sua unidade, alguém falar, Josi, isso aqui é urgente, você vai falar, Senhor Deus, vamos ver se... Né? Vamos ver se aqui é uma emergência ou se é importante. E vocês vão trabalhar isso de uma forma sistematizada. E só para a gente sair desse assunto de urgência, qual que é a grande lição que eu quero deixar para você? Tá? Se você trata tudo que é urgente como uma emergência, ou seja, vai ter que resolver agora, porque você perdeu o prazo, na sua empresa você vai criar uma cultura de pânico. As pessoas, quando te verem, vão falar, meu Deus do céu, lá vem ela. E vai vir com mais um problema na mão. Eu já tive gestores assim, que quando a pessoa me chamava, gente, é sério, me dava um nível de irritação tão grande, porque eu já sabia que da boca daquela pessoa, isso aqui é urgente, tá? E chegava com as demandas, isso aqui é urgente, tá? Eu preciso em tantas horas. Ficou parado na mesa dela e depois caía no meu colo. Então, gente, é interessante, é importante, é necessário que dentro da gestão de vocês, muitas das vezes você não vai conseguir tratar isso na alta gestão, talvez você ainda não esteja lá,
vai chegar, mas ainda não está. Aquilo que depende de você, aquilo que está lá nas suas mãos, você vai tratar como importante e você não vai implementar essa cultura de pânico dentro da empresa. Nós vamos organizar para que você consiga construir tudo aquilo que você necessita construir de uma forma organizada, de uma forma estruturada e que a sua equipe te enxergue de fato como um verdadeiro gestor que trabalha com uma matriz estruturada, que trabalha com governança, que é isso, na verdade, que a gente quer hoje no mercado. E para isso nós vamos utilizar essa ferramenta maravilhosa que está na tela de vocês, que chama-se Painel 4D de Execução Estratégica. Eu quero que desses nossos 3 dias vocês saiam daqui muito com essa palavra na cabeça, estratégia, 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 porque o gestor, ele é um constante estrategista, tá? Então esse painel 4D, gente, como é que vocês vão utilizar esse painel? Nesta primeira tela aqui, vocês vão perceber que ele tem aqui um painel, tem aqui que vai aparecendo as tarefas, conforme vocês forem alimentando, e um pouquinho mais para baixo tem algumas instruções de uso. Por que eu não tenho isso aqui com as instruções de uso? Porque eu quero hoje investir o meu tempo percorrendo essa ferramenta com vocês, ensinando vocês como vocês utilizam, para que vocês consigam sair daqui hoje já prontos para a tomada de decisão, tá? Então, você vai clicar aqui onde está escrito painel 4D, onde está com esse raiozinho, e ele vai te levar direto para dentro da ferramenta, tá? E essa ferramenta é uma ferramenta que você vai duplicar, assim como a ferramenta que nós duplicamos ontem, tá? Ele tem aqui a barra de rolagem toda, e é aqui que a gente vai entrar. Então aqui ele tem um campo chamado tarefa ou gargalo, e eu vou aqui iniciar colocando uma tarefa ou um gargalo aí, para vocês entenderem comigo aqui como que a gente vai fazer. Essa tarefa ou gargalo, ela poderia ser a tarefa de número 1, né? Ou o gargalo de número 1. E quando você preenche essa tarefa aqui, ela vai ser remetida lá para frente. Deixa eu tentar aqui aumentar um pouco a tela. E ela pode aumentar, tá? Ali da mesma forma com que eu cliquei ali, que eu mostrei para vocês, vocês vão conseguir entrar dentro dessa ferramenta. Então, você vai colocar o nome da tarefa e aqui você vai colocar o grupo para o qual esta tarefa ela foi indicada. Eu vou abrir aqui uma segunda aba e vou abrir aqui essa segunda aba dentro do meu painel para eu conseguir navegar com um pouco mais de leveza e mostrar aqui para vocês como que funciona. Então, aqui ela tem a tarefa 1, ela tem um grupo de tarefas que eu vou alimentar daqui a pouquinho esse grupo de tarefas aqui com vocês. Ele tem um espaço para que vocês coloquem anexos e evidências, e a parte mais importante, que é a classificação 4D. É na parte dessa classificação 4D que a gente vai colocar se é D1, se é D2, se é D3, se é D4, se são qualquer um daqueles Ds que nós falamos aí para vocês, tá? Depois disso tem a descrição. Para além disso, você vai descrever ali do que se trata. E olha que incrível, gente. Tem ali dentro o boot. William, por que tem o boot? Porque ontem vocês entenderam que vocês vão utilizar a matriz de boot para vocês entenderem quais são os problemas. E muitos desses problemas, eles vão necessitar de um acompanhamento para além do imediato, né? Ali muito mais para frente. E é nessa situação que você vai utilizar a matriz de 4D para que você faça, então, a gestão estratégica da sua unidade, tá? Tem ali um limite final, que é prazo, tem uma ordem de alerta que eu vou mostrar para vocês. Você pode fecha o microfone para mim? E tem ali os demais itens que vocês vão preencher. A gente vai fazer um exercíciozinho aqui com todo mundo junto, gente, para a gente preencher isso aqui. E é aqui que você vai fazer a matriz estratégica, gente, da sua unidade, tá? Eu vou compartilhar aqui uma outra tela com vocês agora, que é a minha tela aqui de administrador. Aqui.
Deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês aí agora, ou se eu, de repente, tá aqui. Vocês estão conseguindo ver essa tela, né, gente? Tá todo mundo vendo? Legal, bacana. Aqui, por exemplo, gente, onde está a tarefa 1, eu vou mudar. Eu vou colocar aqui um gargalo operacional. Vamos supor a falta de compressa cirúrgica. E essa falta de compressa cirúrgica, ela se deu porque o meu gestor não aprovou o processo. Então, na classificação aqui, vocês concordam comigo que é um problema que ele está amarrado na decisão do gestor. Ele é um problema D3. Quem que é o responsável por isso? Vamos colocar a nossa gestora Valessa de novo. A Valessa não aprovou o processo. É a gestora Valessa Coelho, né? E qual que é o progresso disso? Está em progresso porque a gente vai trabalhar. E aqui, gente, vocês podem estipular um prazo para a data final dessa demanda. Se isso já tiver lá na sua matriz GUT, conforme eu coloquei aqui a data final, né? Ele já colocou ali um alerta para mim, um alerta automático aqui, que vence dentro de 7 dias. Qual que é a área responsável por isso aqui? Aqui nós deixamos algumas áreas já pré-cadastradas para vocês, tá? Então é a área de governança, né? Está relacionado ali à nossa alta gestão. Que tipo de ação preciso fazer? Ela é execução, escritural, administrativo? É administrativo, tá? E esse alerta ele vai gerar automaticamente para você, tá? Posso colocar aqui uma descrição da atividade e posso preencher aqui também a matriz GUT, que eu não vou preencher agora, porque vocês já entenderam como que tem que fazer isso aqui. E depois que você listou todos os seus problemas, eu falei aqui, por exemplo, a falta de compressa cirúrgica, mas vamos colocar aqui, por exemplo, também aumento de 50% nas quedas de pacientes. Um dado muito exorbitante. Vamos colocar algo que, de repente, pode estar acontecendo agora, né? Falta de água no hospital. Por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso aí. É muito, muito ruim. E vamos colocar um novo problema aqui, gente. Vamos pensar aqui no novo problema. Me ajuda aí, Kelly, pensar no novo problema que acontece lá. Pode ser a superlotação da tomo. Vamos colocar aqui. Tomografia. Sem internet, Sirlene colocou lá. Excelente, Sirlene. E esse é um problema que pode parecer bobagem, gente, mas nós estamos no momento da tecnologia e sem internet ninguém vive, né? E às vezes a internet também pode ser um problema. Nas formações que nós temos aqui, tem um módulo que nós chamamos de PCN. O que é PCN? É Plano de Continuidade do Negócio. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vou fazer aqui para a Josi, que está aparecendo. Josi, vocês usam sistema lá na unidade de vocês? Sistema informatizado? Para alguma coisa? Usa? Tá. Vou falar para vocês uma coisa que aconteceu comigo dentro de um hospital. Nós utilizávamos um sistema que o nome desse sistema são 2 letrinhas só. Muitos de vocês devem saber qual que é esse sistema. E nós tivemos, gente, um ataque cibernético. O hospital ficou sem dados nenhum. Então eu tinha 60 pacientes intubados, tomando droga vasoativa, por exemplo, que na hora de trocar a droga, o técnico seguiu só pelo que está no rótulo, ele não conseguia acessar a prescrição médica. Tinha médico operando no centro cirúrgico e o raio-x era digital, não conseguia ver a imagem, não conseguia abrir ficha de pronto-socorro, não conseguia liberar dieta, os funcionários não conseguiam passar pela catraca, bater o ponto. Nós tivemos um ataque cibernético e o hospital parou por 3 horas. Aí eu pergunto para você, gestor, se a sua unidade tiver um ataque cibernético, se você ficar sem o seu sistema, se você ficar sem o seu e-mail, se você ficar sem o seu internet, a sua unidade para ou ela continua? Muitas param, né, gente? Então, existe uma coisa chamada PCN, Plano de Continuidade do Negócio. O gestor ele precisa identificar quais são os possíveis pontos que, se parar na sua unidade, que se parar na sua instituição, vai interromper a ordem dos serviços e vocês têm que criar planos de continuidade para o negócio. Mas isso é módulo de uma outra formação que nós temos aqui, eu não vou
falar muito nisso, tá? Mas, por fim, nós preenchemos aqui com alguns dados, né? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, falta de compressa cirúrgica, é algo que pode, de fato, parar a operação, porque se você necessita utilizar, não tem o que fazer. É algo que, na classificação 4D, é uma tomada de decisão que está alinhada ao meu gestor. Aí eu tive aqui aumento de 50% nas quedas. Isso aqui é um D2, porque é baseado em um dado, né? Tem um número, 50% nas quedas. Já a gente dá um dono aqui. Vamos colocar aqui a Brenda, né, como dona desse processo. Nós tivemos falta de água no hospital, é algo que está acontecendo agora, né? Ela é uma dor, né? E vamos partir aqui para o sem internet, tá? Sem internet, você é o gestor, você não vai lá religar o fio, você vai ter que delegar isso aqui para alguém da TI. E a superlotação da tomografia, tá superlotado, mas não vem um número, né? Não tem um dado. Aqui eu não vejo uma tomada de decisão por parte do gestor, nem vou delegar nada. Então aqui é uma dor. Então quando você vai entendendo que existem os 4Ds da gestão, e agora que você já sabe que você vai focar em D2 e D3, é que as coisas começam a acontecer. Porque você é gestor, vai chegar para você que está sem internet. Vai chegar para você. Você é o gestor, você é o dono da unidade. E o que você necessita fazer? Você vai delegar. Você vai delegar para alguém que tenha o poder de resolver este problema. Vai chegar para você que está faltando água no hospital. É uma dor. Você vai lá no posto pegar o balde? Não vai fazer isso. Né? Você vai pegar o telefone e vai ligar para a concessionária? Não vai. Você é gestor. Tem que ter alguém para fazer isso aqui. Você vai resolver também através da matriz de Guth. E o que vai ficar aqui para você, gente? O que é D2, o que é um dado, porque o gestor trabalha com dado, e o que é D3 e o que é decisão. Então, quando você pega e você lista todos os seus problemas, e assim como nós falamos nos slides atrás, você inicia listando todos os seus problemas e depois você vai classificar os problemas. E só de classificar os problemas, você vai entender aqui o que é seu e o que não é. Aqui na classificação, gente, você consegue depois colocar um filtro. É como se fosse uma planilha de Excel e você fala assim, eu quero ver só o que é D3. Gestor, ele vai trazer para você tudo que está relacionado à decisão. E é aqui que você começa a despachar e você começa a decidir. Então, depois de listar todos os problemas, todas as tarefas e alimentar a primeira coluna, nós vamos classificar a segunda coluna e depois nós vamos atribuir responsáveis, tá? Essa ferramenta, e gente, incrível, hein? Depois vocês vão me falar se tá pago ou não. A gente vai liberar essa ferramenta para vocês também, para apoiar vocês na gestão de vocês, no dia a dia de vocês. A partir de hoje, vocês não vão mais tomar decisões sozinhos, vocês não vão mais tomar decisões por achismo, vocês vão tomar decisões com método. E depois eu quero, gente, vocês podem me chamar lá no PV quando começar a surtir resultado na unidade de vocês, quando vocês forem promovidos, eu quero muito compartilhar essa grande alegria com vocês. Vocês me chamam, gente? Vocês prometem para mim que vocês me chamam e falam, cara, consegui. Resolvi o problema, saí da estagnação, elevei minha gestão. Eu quero participar desse sucesso com vocês, hein, gente? E aí, depois que atribuímos o responsável, nós vamos colocar aqui o status, que a gente já falou se está em progresso, vence hoje, etc. e tal. Eu vou rodar aqui um pouquinho mais, gente. E o que é importante, gente? Você dá uma data limite, só que vamos lembrar que nesta primeira situação, nós estamos em um cenário de guerra e nós temos 72 horas no máximo para resolver esses problemas. Por isso que eu coloquei aqui no limite final 72 horas. William, alguns problemas eu não vou conseguir resolver com 72 horas. Vocês percebam que nós fizemos a matriz de Guth, que da matriz de Guth nós evoluímos para o painel 4D, e aqueles que você não conseguir resolver com 72 horas, ele vai virar uma meta, e amanhã a gente vai tratar a questão de meta. Mas aqui, gente, a data limite, o ideal é que esteja no máximo em até 72 horas. E esse painelzinho, conforme você coloca aqui a data limite de vencimento, ele altera para você. Por exemplo, eu alterei aqui, ele mudou ali para atrasado. Vamos colocar que eu mude aqui agora para o dia 30. Ele vai colocar que vence em até 7 dias. Se eu colocar aqui para janeiro, né? Ele vai mudar também ali conforme a gente vai alimentando aqui, tá?
Então, o ideal é que ele não ultrapasse as 72 horas. Você vai colocar a área que se envolve e, como eu falei, o tipo de serviço. E por quê, gente? Essa ferramenta, ela vai te trazer inúmeros dados, porque o ideal, e quando a gente fala que o gestor necessita trabalhar com dados, é que ao final de 30 dias você pare junto com a sua equipe para você fazer um benchmark e falar: time, quais foram as entregas desse mês? Vamos abrir nosso painel 4D. Vamos ver aqui o que está concluído. E você vai entregar para o seu time uma coisa que o dinheiro não compra, que chama-se satisfação. Se tivesse nesse nosso workshop o módulo Gestão de Pessoas Avançados, nós falaríamos para você que a satisfação, ela causa muito mais retenção do que o dinheiro. Ontem nós falamos sobre isso, aquelas pessoas que falam: eu trabalho lá eu ganho menos, mas eu sou feliz. Eu não vou sair de lá. Eu já ouvi isso inúmeras vezes. E quando você vai chegar, você vai filtrar, você vai falar: Renan, você teve tantas demandas, foram tantas realizadas com sucesso esse mês. Renan, parabéns, quero muito agradecer pelo seu apoio. Gente, isso vai elevar a sua gestão para um outro nível. Você vai para um outro patamar. Você vai sair daquela visão de chefe chato. Não estou dizendo que seja, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas você vai para a visão de gestor construtivo. Então, ao final de 30 dias, pega isso aqui, gente, faz um benchmark da sua equipe. Inclusive, você vai conseguir entender. Esse problema se repetiu 10 vezes. Qual que é o plano de ação para não se repetir mais? Porque você também não pode ficar só resolvendo o problema. E a gente vai falar sobre isso amanhã. Tá? Voltando aqui para o início da nossa planilha, aquilo que é dado e aquilo que é decisão vai ficar com o gestor. Isso necessita ficar com o gestor. Gente, o que é de delegação, não tenha medo. Delegue, oriente, instrua e receba um feedback. Vamos supor o problema da internet. E vamos supor que você tem lá um líder de TI. Vai ter gente que não tem líder de TI, mas tem alguém da manutenção. As funções acabam se confundindo, às vezes, a depender da estrutura empresarial que você tem. Mas você vai delegar, você vai falar: seu Joaquim, a unidade precisa de internet, eu não consigo abrir ficha. Isso é o que, gente? É uma emergência ou é uma urgência, do ponto de vista de vocês? O que vocês acham? Acabou a internet, não consigo abrir ficha, não consigo mandar o faturamento para a Unimed, não consigo notificar as não conformidades, não consigo nada. Amigo, se a sua unidade tem sistema informatizado, isso é uma emergência, né? Quando eu fazia gestão de hospitais, na minha sala, eu colocava alguns painéis. Emergência, Renan, é emergência. É um problema crítico, tem que ser resolvido agora, exatamente. Eu colocava painéis e na minha sala eu conseguia ver, eu tinha câmeras de toda a unidade e fora as câmeras eu tinha indicadores. Eu conseguia ver o tempo de espera do paciente, dele tirar a senha até abrir ficha, de abrir ficha até ser classificado, de ser classificado até passar em consulta, de passar em consulta até ser medicado, de medicado até... Eu via tudo na minha sala. E eu tinha criado alguns KPIs, algumas métricas, já tinha aliado com os gestores, que nem o Habib's, né? Não sei se vocês conhecem Habib's, de vez em quando faziam antigamente uma oferta, se você não recebia até 25 minutos, você não paga, né? O compromisso deles era entregar em até 25 minutos. Aqui em São Paulo, Habib's é uma esfirraria. E lá eu tinha feito compromisso com os nossos gestores, né? Nós precisamos que o paciente, de pegar a senha até abrir ficha, tanto, de fazer isso até isso, tanto, de fazer aquilo até outro, tanto. E pasmem, nas nossas unidades, a meia-vida do paciente dentro da unidade era 30 minutos. Entre abrir ficha, ser classificado, ser atendido, ser medicado, pegar o receituário, atestado quando era e ir para casa. Mas isso porque nós implantamos metodologias. Alguém aqui manda um joinha para mim, quem trabalha em hospital ou pronto-socorro? Só para eu saber, gente. Tem alguém de hospital ou de pronto-socorro? Manda um joinha aí. Ninguém de hospital e pronto-socorro? Tem, ó. Tem gente aí. Vocês são tímidos, né, gente? A gente implantou uma metodologia, que é uma coisa que a gente ensina aqui também nas nossas formações, que chama Fast Track. O que é Fast Track? A gente capacita muito bem o enfermeiro da classificação de risco. Vou dar um spoiler para você aqui já. A gente capacita muito bem
E o enfermeiro ele faz um entendimento. Olha, pelo que este paciente está me referindo, ele provavelmente não vai fazer exames mais demorados nem tomar soro. Uma medicação intramuscular ou via oral resolve o problema dele. E aí, depois de ser classificado, e esse protocolo chamado Fast Track, a gente habilita ele quando o pronto-socorro está cheio. Então eu pegava 2 consultórios e falava, aqui é o consultório Fast Track. E dentro do consultório médico tinha uma bancada de medicações via oral e intramuscular, e que enquanto o médico estava falando com o paciente, Josiane, você está com lombalgia? Tá, você vai tomar uma injeção de Voltaren 75mg, tá? E eu vou dar aqui uma receitinha para casa. O técnico já estava lá atrás preparando. Ele entra aqui atrás, tomava a medicação, saía do consultório e ia para a rua. Né? Mas isso através de um sistema, não é tão simples assim, mas é um sistema que a gente implantou, e no estado de Goiás, uma das nossas UPAs ganhou um prêmio, gente, porque a gente conseguia resolver o problema do paciente. E, gente, quem nunca ficou 4 horas numa fila de pronto-socorro, às vezes você tomar um Voltaren, pegar uma receita, isso é horrível. Mas o que a gente faz aqui é gestão efetiva em saúde, é gestão eficaz em saúde. E nas unidades onde nós passamos, e os gestores que nós formamos, são aqueles gestores que chegam para impactar. Você chega lá, você vai pegar o problema, você vai pegar aquela UPA pegando fogo. Vem para Roraima, ó, Carilene. Carilene, eu já tive em Roraima, na época em que a prefeita, era Suíta o sobrenome dela, alguma coisa assim, mas a gente foi fazer só um estudo aí na área da saúde, a gente acabou não ficando aí. Mas eu conheci, inclusive, um hospital infantil, onde tem a internação de índiozinhos e de venezuelanos, que o pessoal ficava na rede. Não sei se ainda tem isso, mas eu vivi isso aí em Roraima. Quando eu fui. Já rodei muitos estados, gente, implantando muitos processos aí. Tem sim, né? Ainda tem esse hospital infantil lá. Então, gente, isso tudo que eu estou falando para você, esse fast track que eu te falei, é um conhecimento que, se você chega numa unidade de paraquedas e você fala, gente, vamos fazer um plano de ação para diminuir a superlotação dessa unidade, amigo, você vai prosperar, você vai crescer, você vai ser valorizado, porque você vai resolver uma dor. Hoje, o gestor que prospera, que cresce, é aquele que resolve dor das instituições, inclusive numa instituição privada. Existem metodologias que nós qualificamos os nossos alunos aqui, e as pessoas que entram na nossa formação falam, gente, o que dói na sua gestão hoje? Tem gente que fala assim, William, lá é tomografia, mas o paciente demora 2 horas, tem reclamação, eu falei, então vamos resolver essa questão da fila na tomografia. São metodologias ágeis, são coisas muito simples que você aplica e você ganha status. E além de status, né, gente? Você ganha reconhecimento financeiro, você diminui sua carga de trabalho, você vai conseguir passar o final de semana com a sua família, é maravilhoso. Terminando aqui o workshop com vocês na sexta-feira, nós temos a filial do Instituto em Limeira. Eu estou em Limeira agora, né? Na sexta-feira eu vou sair daqui, eu vou para Goiás pescar e tocar moda de viola com os amigos lá, mas porque as unidades estão todas muito bem geridas. E é isso aqui que a gente faz com os nossos gestores, e é esse gestor que eu quero que você seja, gente. Final de semana eu quero você na sua casa, com a sua família, vivendo a sua vida, sem o seu celular tocar, e na segunda-feira você vai chegar lá, vai estar tudo zerado, tudo muito bonitinho. Então, gente, esse é o painel de execução 4D. É o painel que vai ajudar você a delegar, é o painel que vai ajudar você a resolver as dores da sua unidade, é o painel que vai ajudar você a entender aquelas decisões que estão paradas, tá? E aquilo que é um dado. Como é que você vai fazer? Isso aqui tem que ser alimentado com a sua equipe. Inclusive, a sua equipe necessita ter autonomia para colocar o seu nomezinho, tá, gente, como responsável, e dizer que este processo está parado porque ele depende de uma decisão. Gente, não recomendo que a sua mesa esteja com uma pilha de papéis para você sair despachando manualmente. Isso aqui é de compra, isso aqui é financeiro, isso aqui é do SADT, isso aqui é da Anvisa, isso aqui é da Vigilância. Por mais que em algumas coisas a gente não consiga abolir os papéis, mas a tomada de decisão você consegue fazer muito por aqui. E, inclusive, aqui você consegue até despachar. Para os nossos alunos de formação, a gente fornece uma ferramenta que eles conseguem até assinar eletronicamente dentro, mas isso aqui é assunto para outro dia, a gente não vai falar agora. Utilize a matriz. Tire todos os problemas de cima da sua mesa, delegue para a sua equipe, trate apenas D2 e D3. Eu quero hoje que você sonhe com esse joguinho de números e de letras. Você vai, em vez de você contar carneirinho, você vai contar D2, D3, D2, D3, D2, D3. Você vai acordar amanhã com esse D2 e D3 na sua cabeça, gente.
tá? Porque é isso que você vai fazer para você destravar a sua gestão. D1 e D4 é equipe, D2 e D3 é do gestor. Reunião de 10 minutos diária, alinha, despacha, decida. Essa página do Notion, que nem eu te falei, você consegue colocar dentro do seu celular. Hoje eu despacho aqui de dentro do celular e toda vez que eu sou acionado por alguma coisa, eu consigo, dar um feedback quase que imediatamente para a equipe saber o que vai fazer. E às vezes são algumas coisas, e aí eu vou defender aqui, gente, durante muito tempo da minha vida eu trabalhei falando, gente, mas isso aqui é óbvio. Gente, eu aprendi que o óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Então, por mais que alguém vai colocar um @Renan, um @Luzinete, um @Daniele, um @Kelly, @Josiane, gente, isso aqui é óbvio. Responde o seu colaborador. Ele está precisando da sua ajuda. E é a matriz 4D quem vai tirar você deste incêndio que você está trabalhando todos os dias. Assim como outro documento, ele tem alguns painéis de visualização aqui em cima, tá? Quando você sai daqui, você consegue ir para as prioridades que são do seu segundo dia. Tá? Quando você clica aqui, você consegue ver o que está atrasado há mais de 72 horas. E olha que lindo isso aqui. Quando você clica aqui em D4, você vai ver tudo que tem que ser delegado. Gente, você vai clicar aqui, você vai ver isso aqui não é nada meu. É tudo que tem que ser delegado. É tudo que a minha equipe tem que fazer. E aqui tem ainda mais 6 outros tipos de filtros que você vai conseguir entender. Você vai conseguir entender as minhas tarefas. Quando você clicar em minhas tarefas, vão vir aqui as tarefas que estão somente atribuídas a você. E uma coisa que eu gosto muito, e eu falei para vocês, o Kanban por status. Na área da saúde, nós utilizamos muito cores. Inclusive vocês já foram em hospital, com certeza todo mundo já ganhou uma pulseira colorida no braço alguma vez aí, para alguma coisa, né? Quer seja para identificação, para risco de alergia, risco de queda. E isso é uma coisa que a gente precisa falar. Tem pacientes que ficam com tanta pulseira no braço. Vocês já viram isso, gente? 10 tipos de cor de pulseira. Gente, esse é um modelo atrasado, esse é um modelo arcaico, tá? Hoje a gente coloca no paciente apenas uma pulseira, risco. Risco do quê? Lá no prontuário vai ter uma ferramenta chamada gerenciamento de risco. Ele tem risco para broncoaspiração, tem risco para queda, ele é alérgico, enfim. Não se coloca mais aquele arco-íris no braço do paciente que faz você gastar dinheiro. Deixa o paciente preocupado. Uma vez eu perguntei para o paciente, falei, por que você está com essas pulseiras no braço? Ele falou, eu tô com essa vermelha porque eu tô muito doente, e a preta porque eu acho que eu vou morrer. Eu falei, senhor, pelo amor de Deus, não é isso? Ele, não, já colocaram uma pulseira preta aqui. E as pessoas colocam e não explicam, né, gente? Então coloca uma cor amena, para que quem olhar aquilo entenda, esse paciente tem um risco. E você tem uma coisa chamada prontuário. Você vai lá no prontuário e você vai identificar o risco. Vai reduzir os custos da sua unidade, vai diminuir o estresse do seu paciente, vai diminuir os riscos de infecção, porque quanto mais pulseira você tem mais chance de colonização. Se tiver alguém da CCIHI, tenho certeza que você vai concordar comigo com relação a isso, e tudo vai melhorar. Tá, gente? E aqui não é diferente. Na matriz 4D, nós temos aqui o Kanban, onde você vai ver o que está concluído, o que está em andamento, o que está a fazer, e também tem uma que está sem status. Eu não aconselho deixar nada sem status, porque o ideal é que o gestor chegue de manhã, você vai abrir esse painel e você vai entender aqui tudo o que aconteceu, inclusive o que está atrasado há mais de 72 horas. William, por que você colocou um filtro exclusivo para o que está atrasado há mais de 72 horas? Porque eu falei para você, se passou de 72 horas, você não está tratando a solução, você está tratando o problema. E não é o que nós queremos. Então, tudo aquilo que tiver aqui, atrasado há mais de 72 horas, você vai ter que rever, porque não está sendo efetiva a resolução. Tá, gente? E aqui tem o follow-up, tem o backlog, né? Backlog é onde vão ficar organizadas as tarefas de D1, D2, D3, D4. E é através desta ferramenta que você vai sentar no dia 1º do mês, ou no primeiro dia útil, depois que passar o mês, e você vai chamar o seu time, e você vai dar os parabéns para aquilo que de repente ficou atrasado. Eu não oriento bater, não oriento ali, eu oriento você oferecer ajuda.
você vai perceber que a sua gestão vai para um novo patamar quando o seu liderado entender que em você ele pode obter ajuda e não punição. Porque quando você for amadurecer sua gestão, quando você for o gestor 4.0 excelente, você vai concordar comigo que a cultura punitiva ela faz com que os dados não cheguem até você. E às vezes, lá embaixo, lá na operação, aconteceu algo muito sério que necessitaria de uma intervenção sua. E a informação ela acaba não chegando porque a equipe tem medo de punição, porque a equipe tem medo de represárias. Então, gente, volto a falar, a cultura de punição é algo que eu não indico para ninguém, é algo que não deve estar na sua gestão. Essa é o painel 4D, gente. Esse é o painel 4D. Eu queria saber, eu vou liberar daqui a pouquinho o painel 4D para vocês, e eu queria saber se para alguém tá pago o painel 4D na gestão de vocês, gente. Manda o coração, manda um joia, pula, grita, faz fumaça. E, gente, é aquilo que eu falei para vocês. E eu quero que vocês entendam isso, gente, com muita franqueza, com muita tranquilidade. Se a sua gestão ela está travada, se a sua gestão ainda ela não foi para frente, não foi preguiça, não foi falta de entendimento, isso é falta de método. E eu volto a dizer para vocês, a universidade ela forma a gente com itens muito básicos. E a gente entra no mercado de trabalho cheio de cobranças, tendo que liderar a equipe, e você precisa de alguém que te dê método, de alguém que te oriente, de alguém que te acompanhe. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos dando um método para vocês. Fico feliz que já esteja pago, gente. Que já esteja pago aí para muitos de vocês. E, gente, é aquilo que eu falei para vocês. A maioria dos gestores na área da saúde, eles sabem o que fazer. Eles sabem, eu tenho que resolver esse problema, mas eles não sabem fazer com método. E quando você não faz com método, a tendência de retrabalho, refazer, ela vira um looping. E isso é uma realidade muito grande minha. Eu chego em unidades e eu vejo que a pessoa faz, hoje ela faz, amanhã ela faz, depois o William já falei, o William já orientei, o William já dei advertência, já fiz aquilo. Não resolve. É falta de estrutura, é falta de método e é falta de envolvimento das pessoas que realmente estão ali. E, gente, olha que coisa incrível. Hoje, vocês entenderam, vocês ganharam direção. E vocês entenderam os verdadeiros motivos do porquê um trabalho não é executado. Ontem nós aprendemos a priorizar e hoje nós afunilamos essa matriz de priorização. Nós aprendemos a decidir rápido e eu vou repetir isso novamente porque eu quero que entre na sua cabeça. Você vai separar todos os problemas, você vai listar, você vai colocar a matriz 4D e você vai decidir o que é D1, o que é D2, o que é D3 e o que é D4. Como eu falei para vocês têm o meu compromisso terminando a aula. Nós vamos colocar o PDF dessa aula de hoje para vocês, para servir como uma instrução, como uma orientação na aplicação da matriz 4D. E você vai sair daqui no dia de hoje e eu desafio você, eu estou lançando aqui um desafio. É um desafio que eu vou lançar aqui agora e amanhã eu não vou fazer promessa. Pode fazer promessa? Não pode, né? Não pode fazer promessa aqui. O Tique está dizendo para mim que não pode fazer promessa. Não, já ia fazer uma promessa de entregar algo para quem dissesse para mim, William, isso me trouxe clareza. Eu consegui decidir mais e consegui decidir melhor. Mas não deixou eu prometer, gente. Mas eu faço esse desafio. E quem sabe amanhã eu não consigo te entregar algo melhor para quem cumpriu o desafio. Chegar a falar, William, eu consegui resolver. Eu faço esse desafio e pode ser que eu te traga um bônus plus se você conseguir aplicar isso. Tá, gente? Você aprendeu a decidir rápido, você aprendeu a delegar certo, você aprendeu a estruturar a sua rotina. E sabe o que é melhor? Você aprendeu que a palavra urgência, ela necessita ser abolida. A palavra urgência, e amanhã vocês todos estarão em um nível de gestores de altíssimo impacto, de gestores de altíssima performance. E você vai perceber que no meio de gestores de alta performance, a palavra, eu tenho alguma coisa urgente para resolver, vão até te olhar assim, falar, desorientada ali, não se programou, tem coisa urgente. Não existe coisa urgente. Existem as emergências e existem as importâncias. E você vai entender
que quando você aplica tudo isso que a gente orienta, que quando você envolve o seu time, que quando você utiliza as ferramentas adequadas, dificilmente a urgência vai acontecer. A urgência ela vai ter que ser abolida do seu dia a dia. E, gente, amanhã nós temos a virada estratégica final. Amanhã nós temos a virada estratégica final. Amanhã eu vou entregar para vocês um plano estratégico. Amanhã, gente, é que pode dar spoiler, eu tenho a língua grande, né, gente? Ontem vocês aprenderam a matriz de Gucci, hoje vocês aprenderam a matriz 4D, e amanhã vocês vão aprender a tratar aquilo que vocês não conseguem resolver nas 72 horas, porque vai virar uma meta. E amanhã a gente vai falar de Meta Smart, incrível, fantástico. E o meu compromisso com vocês é que amanhã vocês vão sair daqui com um plano de 30 dias construído para vocês virarem totalmente a chave da gestão de vocês. Você vai receber um plano que ele vai transformar a sua rotina, vai transformar a sua equipe, a sua unidade, a sua carreira e o seu faturamento. Temos alguém aqui hoje que precisa, William, eu preciso melhorar meu faturamento, eu preciso ser valorizado no mercado, eu preciso ganhar um pouco mais. É que eu não consigo dar um joinha aqui, né? Senão eu ia dar um joinha aqui porque eu quero. Eu preciso ganhar um pouco mais. Então, se você precisa melhorar a sua vida, melhorar a sua carreira, melhorar a sua equipe, melhorar a sua gestão, amanhã é o dia em que nós vamos falar sobre a terceira e última ferramenta e vamos entregar o plano de 30 dias para vocês. E além disso, eu tenho um bônus plus, eu tenho uma surpresa para vocês. Amanhã vocês vão ter uns minutinhos com alguém do nosso time, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa, em que ela vai trazer, gente, algo para vocês que vocês vão mudar a forma como que vocês veem a sua apresentação no mercado. É uma coisa muito incrível, mas isso é tudo que eu posso falar, não posso falar mais disso, né? O que eu posso dizer? Gente, prepare-se que amanhã é o dia em que vai haver a separação. Trabalho com faturamento na clínica de imagem. Olha, isso é incrível, você está numa mina de dinheiro, hein? Uma mina de ganhar dinheiro. Estruturando os processos, você deve ter lá algumas situações de glosas, né? Deve ter algumas situações ali que o dinheiro meio que fica preso. Gente, isso são coisas que nós temos nas nossas formações, mas amanhã a gente vai falar muito sobre isso. Aula muito boa, bem construtiva, bacana, Renan, incrível. Obrigado pelo feedback, gente. Eu fico muito feliz em poder somar, em poder contribuir aí com o desenvolvimento na carreira de vocês. Estou fazendo por vocês o que algum dia alguém fez por mim. E amanhã é o dia, gente, que nós vamos separar, é um dia decisivo para os líderes. Tem que fazer recurso logo, exatamente, né? Senão o dinheiro fica parado. Vai separar os líderes medianos dos líderes de alta performance. O nosso objetivo é que você seja reconhecido no mercado como um líder de alta performance. Você vai ter que ser, gente, esta pessoa aqui, um líder disputado no mercado, um líder disputadíssimo. Eu vou falar uma coisa para vocês, não tem como eu não me colocar nesse cenário, tá, gente? Hoje eu não sento mais na cadeira de direção de hospitais, não sento mais. Hoje eu faço gestão de hospitais, mas nós temos times em campo, né? E hoje eu fico na matriz coordenando da matriz. Mas eu já recebi propostas maravilhosas recentemente, né? Falando, William, temos um hospital lá que faturava alguns milhões e eles queriam, vem dirigir o hospital aqui. Aí eu fiz a primeira pergunta. Aí eu falei assim, quanto que o meu serviço vale para você? Quanto você acha que vale o meu serviço? Aí a pessoa falou assim, olha, até 90 mil a gente consegue conversar. Aí eu respondi para ele, eu falei, este é o preço, né? O valor do meu serviço é muito acima de 90 mil, mas eu te agradeço pela oportunidade. Eu posso te apoiar de uma outra forma, com consultorias, etc. e tal. E, gente, é esse tipo de líder que você tem que ser. Um líder que é disputado no mercado. E é por isso que eu vou agora chamar vocês para acessarem o nosso grupo VIP. Gente, nós vamos colocar um link dentro do WhatsApp de vocês, dentro do grupo de vocês, e nós montamos um grupo VIP. Para quem que é esse grupo VIP?
esse é um grupo para quem quer crescer, para quem quer explodir, para quem quer ser valorizado no mercado, para quem quer aprender a liderar com estratégia, liderar com clareza, liderar com metodologia, para você que quer ser aquele líder que você chega no lugar, você resolve as coisas e o mercado te reconhece por isso. Ele não só te reconhece, como ele te valoriza em inúmeras formas. Não é só valorizar, gente, em reconhecimento, em dinheiro. Embora existam alguns outros tipos de reconhecimento que o mercado te traz. Se você jogar meu nome na internet, você vai ver revistas de TVs, um monte de coisa lá. Isso tudo é reconhecimento. Artigos, etc. É reconhecimento. Mas isso tudo volta para você em forma de reconhecimento monetário. Então, nesse grupo, gente, esse grupo que nós abrimos, ele é um grupo VIP para gestores que querem sair definitivamente da sobrecarga, para gestores que querem acelerar resultados, que querem aprender a executar como liderança de alto nível, para receber materiais e orientações extras. Ele é um grupo, gente, que a gente criou esse grupo, não é só para quem tem uma certa curiosidade. Ah, William, eu tô curioso. Não. Esse grupo, ele é para quem, de fato, tem interesse de mudar a sua vida na gestão da saúde, tá? Então, o link tá aí, eu convido você para entrar e amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse grupo. Mas só entra você que quer a sua carreira em 2026 lá em cima. Você que fala, William, eu quero ser um gestor reconhecido no mercado, eu quero ser valorizado por isso. Você vai entrar. William, eu tô tranquilo, eu tô ótimo, não preciso subir. Tá tranquilo, a gente continua te amando do mesmo jeito, tá, gente? E, por fim, vocês acharam que hoje não ia ter presente. E hoje tem presente para vocês também, gente. Tem presente. Então, lá no nosso Instagram, você vai localizar. Eu vou pedir para o time colocar embaixo do link do grupo. Eles vão colocar o link do Instagram. E você vai localizar esse post da aula 2. E você vai comentar, igual a gente fez ontem. Você vai comentar lá, tá pago. Você comentou, tá pago. O próprio Instagram, ele vai conversar com você e ele vai liberar um link para você baixar a matriz 4D. Gente, eu quero só fazer uma observação. Essas ferramentas que nós estamos liberando para vocês, vocês têm que colocar lá, quando vocês baixarem, a opção duplicar, tá? Porque quando você duplica, aquela ferramenta, ela vem virgem, ela vem sem dados e ela é exclusiva sua. E aí, dali, ela é perpétua, tá? Ela é perpétua, ad eterno, você vai conseguir utilizar ela para o resto da sua vida e compartilhar com a sua equipe, mas é importante duplicar. Nós enviamos ontem no grupo um PDF com as orientações de como duplicar a aula. E, gente, eu quero dizer para vocês que foi incrível a nossa noite de troca de experiência. Amanhã às 20 horas nós vamos estar aqui. Amanhã é o nosso grande dia D. Amanhã você vai sair daqui com um plano para você mudar a sua carreira em até 30 dias. E por que, William, mudar a sua carreira em até 30 dias? Porque eu sei que você precisa ter um 2026 melhor. Agora, gente, eu queria ter um feedback de vocês. Quem tá pago, o dia de hoje, manda aí para mim. Se ele mandou aqui, gratidão. Kelly mandou tá pago. Jorge, Valessa. Quem mais aqui? Sumiu demais, rapidinho o coração. A Juliana, o Renan. Gente, que incrível, gente. Muito incrível a interação com vocês. Eu quero desejar uma excelente noite. Lucimar também, obrigado pela presença. A Gladys mandou tá pago. Isso é muito incrível, gente. É muito incrível. E amanhã, às 20 horas, nós estaremos aqui de novo. O último dia do nosso workshop. Amanhã eu vou entregar para você a Meta Smart. Nós vamos aprender a compilar e executar tudo isso. Além da Meta Smart, nós vamos ter o plano em que 30 dias você vai arrumar a sua unidade, você vai sair do operacional, e a gente vai falar sobre isso amanhã, tático estratégico operacional, e amanhã tem outro bônus surpresa que eu não posso revelar agora, mas eu acho que eu vou dar somente para a pessoa que aceitou o desafio e aplicar. Eu vou fazer esse desafio de novo com você. Você vai amanhã usar a ferramenta, vai chegar na sua unidade e isso vai te trazer clareza. Meus queridos, faltando 2 minutinhos para o horário que nós tínhamos combinado, eu quero desejar um abraço muito grande no coração de todos vocês, desejar uma excelente noite, um dia incrível amanhã, e amanhã, às 20 horas, eu espero vocês aqui novamente no nosso workshop que vai mudar a vida de vocês. Gente, beijo no coração de todo mundo e até amanhã. Fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau.